Boa noite, pessoal. Hoje uma data muito importante, nosso primeiro episódio do nosso podcast, do Pod Compass, que tem como tema transformando o seu processo em dinheiro. Eu quero mostrar que é uma data muito importante para todos que estão aqui. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Johnny Tang, sou um dos executivos da Smart Compass. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sou Bruno Santos, faço parte do time da Smart Compass. Estamos aqui hoje para entregar um conteúdo riquíssimo para vocês no assunto de leilões, recuperação de crédito e inteligência patrimonial. Show de bola. Quero também começar agradecendo ao Marcos Sanches e todo o time da MS que proporcionou esse espaço maravilhoso, essa experiência com muita atenção. O Pedro também, que é o gestor de toda essa infra aqui. E também agradecer aos nossos telespectadores, amigos, parceiros que estão no canal do YouTube da Picele Leilões, no Instagram da Picele Leilões, no Instagram da Smart Compass, do nosso time que está lá no escritório também torcendo e certeza vão dar algumas perguntas, pegadinhas aqui pra gente, quem sabe faz ao vivo, né? Então, Bruninho, vamos apresentar as feras que estão aqui conosco hoje. Vamos lá. Primeiro agradecer o Guto, né, da Picele Leilões, ele que será o nosso principal entrevistado hoje. O Daniel, vocês vão ver, em cada podcast que a gente for fazendo, o Daniel vai estar aqui entregando muito conteúdo riquíssimo para vocês também. Boa noite, Guto. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Bruno. Daniel é um dos fundadores aí da Smart Compass, um especialista gigantesco na área de recuperação de crédito e na área de inteligência patrimonial. Boa noite, pessoal. Show. Muito boa noite. Pessoal, acho que já aproveitando esse gancho aqui, eu vou fazer a pergunta que acho que vocês devem escutar muito, né? Como vocês entraram nesse segmento tão específico, que a gente não tem uma vasta opção de cursos e assim por diante, né? As pessoas acham, como vocês caíram nisso? Acho que é o que mais pergunta, né? Acho que, Guto, começa por gentileza falando como você entrou e fez essa história maravilhosa. Primeiro, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui e uma honra, gente. Ser o primeiro convidado de uma iniciativa que vocês estão fazendo tem um peso, arrepia. Mais uma vez, obrigado pela confiança no que a gente faz. Prazer é nosso. Como é que eu entrei na vida de leiloeiro oficial? Leiloeiro oficial, as pessoas têm bastante dúvida sobre isso. Leiloeiro oficial é uma nomeação. Então, é uma nomeação estadual. Cada estado tem e é controlado pelas juntas comerciais. Eu sou leiloeiro pelo estado de São Paulo desde 2007. Eu desenvolvi uma carreira executiva na indústria automotiva, vivia dentro das montadoras. Para viver melhor, eu comprava e vendia os carros dentro da Volkswagen. Belo dia, os carros da Volkswagen foi para um leilão. Sodré Santoro, talvez acho que o mais conhecido, né? O ícone dos leilões do Brasil. Belo dia, carregando uma carreta. Para onde estão indo esses carros? Esses carros estão indo para o leilão. Que leilão? Como é que é isso? Como é que funciona? E daí eu acho que eu tive experiência com leilão presencial em 2005. E a partir daí eu lutei para passar para o lado de lá do balcão e entrar na leiloaria. Então foi assim que eu cheguei na profissão. Caramba, quase 20 Legal. anos, hein? É isso aí. Bom, eu tive uma história muito correlata, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar com estressado no leilão. Minha primeira investida, na verdade, em estressado foi exatamente comprando e vendendo imóvel de leilão. Então, a gente lá atrás, em 2012, ainda quando o leilão era muito bom, existia uma arbitragem muito boa no leilão, pelas as avaliações, né, defasadas, etc. A gente começou a entender de leilão, comprar com técnica, né? Não comprar aí, né, Guto? Não o pessoal que compra na pessoa física. A gente tinha uma companhia, comprava leilão, volume. A gente chegou a comprar mais de 100 milhões de reais em leilão, principalmente de imóvel. E de lá para cá, o leilão veio se tornando um pouco menos atrativo para profissionalização, né? Ele tem ali algumas questões, algumas pessoas que investem especificamente em alguns ativos, mas a gente viu que o apetite ele vinha caindo pela diferença ali dos preços, né? Tava tudo muito ajustado, já não tinha muita margem. E a gente começou então a entender de um outro bicho que era crédito estressado, que vinha antes do leilão, que é o que leva o ativo para o leilão. Leva para o leilão. É o crédito que gera uma possibilidade de um leilão. Posso fazer uma interrupção até para a audiência da Picele Leilões. Quando a gente fala em crédito, a gente está se referindo a uma dívida que está dentro do processo. Então, para nós é muito corriqueiro falar do crédito. O crédito nada mais é que uma dívida que foi originada dentro de um processo. Desculpa. Perfeito, não é isso aí.
E esse crédito estressado, então essa cadeia, né? Na verdade o que a gente fez foi andar um passo para trás na cadeia e ao invés de comprar o ativo no leilão, a gente começou a comprar o crédito, instituições financeiras, bancárias, fundos de investimento, e a gente tinha a possibilidade de subrogar na cobrança, na judicialização, na condução desse crédito para leilão em ativo imobiliário, não imobiliário, em outras possibilidades. E aí a gente entra no mercado de crédito estressado. Tive uma história boa, hoje eu completo, né, esse ano eu completo mais de 12 anos de negócio estressado, e acho que é daí que a gente vem... 12 anos. 12 anos. E aí, nessa investida, tive a grande felicidade de, lá em 2017, sei lá, faz uns, sei lá... Foi antes disso. Antes, né? A primeira vez que nós conversamos, a gente não teve contato, não ficou amigo, nem nada disso, mas eu diria que foi 2015 e 2016. Pode ser. Uma fazenda em Sertãozinho, que Boa. estava dentro de uma massa falida da usina Albertina. Companhia Albertina. Companhia Muito Albertina. Muito boa. É isso. Essas oportunidades geraram essa parceria. Eu acho que a parceria hoje posso falar por mim, pelo Joel. A gente, quando fala de do tema leilão, e acho que quando fala de crédito, a gente sempre lembra primeiro um do outro aí. Acho que nesse gancho que você falou até, Daniel, a gente falou muito, o Guto ressaltou a parte do crédito, da dívida, né, informalmente falando, as pessoas falam, é dívida, né, então a gente fala, não, peraí, não é meramente só uma dívida, né, Não. mas sim um crédito, que é um direito de alguém, e a palavra assusta quem não é do segmento, fala assim, pô, estressado, pô, que negócio é esse de estressado? Então, é legal nesse contexto do tema, como que funciona o processo judicial, como que estressa um crédito? Legal. Todo mundo pergunta, mas aparece muito pra gente uma discussão que acabou de começar, então... Já estressou? Ou tem que levar mais tempo? Ou é uma parte processual que diz se estressou? Me fala um pouco mais disso aqui e qual que é a parte que vocês entram? Porque eu acredito que ninguém aqui é advogado, né? Então, nem queremos ser. Então, me fala um pouco mais dessa frente, por favor. Legal. Acho que a pergunta é super oportuna. Quando a gente fala em crédito estressado, normalmente a gente está se referindo àqueles créditos que já rodaram o judiciário em pesquisas convencionais, né? Já fez lá o tal do Bacen, já fez o Renajude, já rodou tudo isso, não encontrou patrimônio em nome do seu devedor ali, né? Da sua contraparte, e esse crédito, então, ele vira algo não líquido, né? E aí a gente costuma entender esses créditos como estressados ou aqueles que a gente já não consegue, na forma convencional, resolver, né? E isso gera uma oportunidade de negócio para a gente. Qual que eu acho importante a gente abordar a origem dos créditos. Então, para nós, é muito comum, é muito corriqueiro, na nossa linguagem, o crédito judicial, o crédito dentro do processo. Então, mas o que é o crédito antes dele ser um crédito ou antes dele ser um estresse? Por algum motivo existe alguma disputa. Essa disputa ela pode ser gerada assim, todo mundo associa, não pagou aquele bem, não pagou alguma coisa. Não. Existem disputas originadas no sistema judiciário por indenizações. Indenizações por danos, indenizações por acidentes, indenizações por advogados não pagos, Perfeito. Indenização por pensões não pagas, indenização por imóveis e dívidas não pagas, uma série de coisas. Quando isso gera num processo, vem ali uma fase que a gente chama de conhecimento, que é para discutir se deve ou não deve. Depois que decidiu que deve, existe uma dívida. Essa dívida é o que nós chamamos de crédito. Então, só a nossa terminologia, Perfeito. porque a gente vai falar muito de crédito. Perfeito. Né? E o crédito, ele é originado dentro de um processo, nascido geralmente por alguma disputa, alguma lide, Perfeito. que a gente chama, que gera isso. E daí tem todo um caminho que ele nasce um bebê e vira um baita de um dinossauro. Baita do estresse. Ô Daniel, você falou que os créditos estressados são judicializados, mas vamos dizer que tem um crédito que não está judicializado, mas no decorrer de um ano ele não foi recuperado, essa pessoa não recebeu, essa empresa não recebeu. Ele pode ser considerado estressado também? Pode. Acho que a nomenclatura aí do estressado ela não está restrita àquilo que é judicializado. É claro que a garantia do direito dessa pessoa que vai cobrar, ele é garantido quando ele judicializa. E ele até tem um problema que ele precisa se atentar nessa pessoa, que é a prescrição da possibilidade de cobrar esse título. Então, aconselhável, é claro, que a pessoa possa cobrar em vias extrajudiciais, mas que em determinado momento ele judicialize para ter a garantia
de um título que ele possa exigir, tá? Então, acho que a maior questão aqui não é nem se eu posso considerar um crédito. Sim, pode considerar um crédito estressado. Hoje em dia a gente vê muita gente diligenciando, ou seja, entendendo quem é a contraparte dela, quem é a devedora, antes até de ajuizar, para já entrar no processo com um caminho muito fluido, né? Mas acho que é importante ficar só essa mensagem. O crédito extrajudicial, ele é passível de cobrança, pode ser um estressado, mas a gente só tem que tomar cuidado para não perder a capacidade de cobrança. E aí tem algumas regras gerais aí. Dependendo do título, você tem um tempo para prescrição e aí eu acho que é importante tomar cuidado. Mas pode sim. Mas essa capacidade de cobrança, de judicializar, não é que ele não vai ganhar. Ele pode até ganhar, mas acho que a pressa de judicializar é para não perder algum ativo? É mais ou menos nessa linha do ganhou, mas não levou? Porque às vezes a discussão a gente tem de entender que ela é direito dela, ela tende a ganhar. Mas por que ter pressa de seguir o quanto antes? Eu acho que tem 2 pontos aí, o Guto pode complementar. O primeiro, eu acho que é a capacidade dela poder cobrar isso sem ter o risco de não poder cobrar mais pela questão legal da cobrança. Uhum. E o segundo ponto é quem chega primeiro bebe água limpa. Não tem jeito, gente. Se você cobra administrativamente, rapidamente judicializa, consegue a constrição, vocês vão ouvir muito essa palavra hoje, constrição é atingir o patrimônio daquele cara. Se você consegue chegar antes do que o seu coleguinha do lado, que também tem uma cobrança, fatalmente você vai conseguir afetar aquele patrimônio antes do outro, né? Então, acho que sim, duas respostas até para a pergunta. A primeira é para garantir o direito, a segunda é para chegar antes, conseguir receber o seu dinheiro de volta. Legal. Guto, até você que está bastante tempo na área, a gente está falando de tempo, né? E são 2 décadas, eu certeza que você viu muita coisa. O que tem de diferente que você está na prática ali? O que você viu de diferente no leilão de 2004, 2014 e 2024? Fazendo essas janelas especificamente do que mudou no cenário, no seu mercado. Você tem uma mudança muito grande, principalmente, não é 2004, mas é de 2009 para cá. A internet ela nasceu muito antes disso, mas o leilão judicial eletrônico nasceu em 2009. Em 2009 foi criado o provimento 1625/2009 que regulamentava os leilões eletrônicos. Já existiam, mas era uma coisa que os leiloeiros precisavam romper muito uma barreira dentro do fórum para que aquele leilão não fosse no átrio do fórum. Eu sou disparado o mais velho que vocês aqui e principalmente em frequentar fórum. É muito comum você chegar no fórum, tem um oficial de justiça ou tem o leiloeiro lendo o edital. E o leilão era feito no átrio do fórum, que é naquele momento. Então, 2004, 2005, até 2009. Eu diria que 2011 começou mais, entre 2011 e 2012, começou a ganhar mais forma, entrarem mais players no mercado. E daí o que aconteceu? Democratizou o leilão. Não só o leilão, como a informação. Antes, a avaliação dos imóveis, ela era muito... não é arcaica tecnicamente, mas você tinha poucos elementos de avaliação. Hoje, todas as prefeituras, você tem acesso ao zoneamento, à lei, à matrícula. Hoje você tem a Arisp. Imagine que antes de tudo isso que nós estamos falando, matrícula, tenho que ir no balcão e pedir uma certidão. Era no peito e na raça? Era no peito e na raça. Tenho que ir na prefeitura e pegar o zoneamento da cidade, para entender se aquele ativo que está sendo colocado em leilão, para fazer um bom trabalho de leilão. Hoje você tem tudo isso eletrônico. E você entrega tudo isso para as pessoas. Então, os 2 grandes pontos de corte aí, nós temos, o advento do leilão eletrônico, e 2, a democratização e a escalada de preço no leilão. Então, mais gente disputando, mais preço, e as coisas começaram a decolar. Eu sinalizo esses 2 pontos, sabe? Entre 2004 e 2024, nesses 20 anos, a entrada do eletrônico e a democratização e a escalada de preço. E a modernização do judiciário, né? É isso. Porque hoje, você até pouco tempo atrás, você tinha muito processo físico. Hoje tudo eletrônico, todos os fóruns estão em conversão. Tudo isso gera o quê? Você vai falar, mas qual que é a influência disso no leilão? O cliente, o determinado interessado em um determinado ativo, ele precisa ir até o fórum, encostar no balcão, pedir o processo e estudar as cópias do processo. Pô, a gente sabe que hoje, tempo, e para alguém se deslocar, é uma outra história. Regra de fórum, horário, etc e tal. Então,
toda a democratização da informação, então, processo eletrônico, matrícula eletrônica, zoneamento eletrônico das cidades, pesquisas que vocês conseguem fazer eletrônicas, trouxe mais gente para o leilão. Acho que dá um gancho para a gente falar até das reavaliações, aumento de players no segmento, acho que essa informação ela disseminou, de forma ela comoditizou, vamos colocar assim, né? Deu mais acessibilidade. E a redução de oportunidades, você acha que reduziu a oportunidade, aumentou a entrada de novos players? Atrapalha, polui ou melhora o segmento? Melhora o segmento. Existe uma mudança, tá? Existe uma resistência e eu diria assim, não é um paradigma, mas é uma resistência muito grande dos antigos players de leilão para os novos players de leilão. O Daniel veio de uma época, por mais que nós estamos falando há pouco tempo, né? Na cadeia nós estamos falando de 10 anos. É isso. Mas era comum você fazer 100%, 200%, 300% de... Estamos falando de porcentagem bruta, porque nunca é isso. Não. Tem ganho de capital, tem ITBI, tem assessoramento, tem uma série de coisas que você precisa colocar na conta, então nunca é essa. Hoje não tem, porque qualquer um consegue ver essas oportunidades. Então, você não tem mais os ativos que pode patrocinar 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4. Em compensação, você tem uma quantidade de ativos significativamente maior chegando no leilão. Então, você tem um apartamento de 40 mil reais, de 30 mil reais, ao imóvel de 30 milhões, 40 milhões, 100 milhões, 134 milhões, como foi uma propriedade agora recente vendida. Então, tem mais gente e mais ativo. Muito bom. Legal. Vou fazer mais uma pergunta para o Daniel. Para quem não sabe, né, quem está assistindo a gente, eu trabalho com o Daniel há cerca de 10 anos, né? Daniel é especialista em real estate também, é especialista em várias coisas, na verdade, né? Mas eu queria saber de você, o que fez você querer entrar nesse mercado de crédito estressados? Qual a brecha que você viu que outros players não tava vendo isso, não tinha essa visão? Legal. Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque ela vem do leilão para trás, né? A minha história começa no leilão, então... Quando a gente começou a andar para trás nessa cadeia, a gente descobriu que quanto mais a gente tivesse dentro da especialidade daquele negócio, e acho que depois o Guto vai até fazer um paralelo aqui com relação a ser especialista, você ganha mais capacidade de fazer multiplicação de dinheiro, né? E aí quando a gente entendeu que o crédito antes do leilão, né, era algo interessante, e aí a gente entendeu que sendo especialista a gente poderia acessar uma série de oportunidades ainda melhores do que aquelas convencionais, a gente começou a se especializar. E quando eu entrei, principalmente no mercado de crédito, em específico na inteligência patrimonial, que para mim, pessoal, eu vou até explicar o que é, mas para mim a inteligência patrimonial ela é o cerne e ela é um serviço acessório, tá, ao judiciário. Ela é para mim o cerne da dedicação do profissional que trabalha com crédito estressado. É onde você consegue entender o valor do crédito. Porque a discussão eu tenho um crédito de R$1 milhão, ele já está na fase de execução, ele já não tem mais discussão de embargos, né? Para quem é um pouco mais técnico, mas assim, não existe mais discussão. É R$1 milhão, pronto e acabou. Qual é a diferença minha e a de alguém que não entende de crédito hoje? A primeira coisa que eu vou olhar é a contraparte, ou seja, o devedor. Ele tem condição de pagar esse R$1 milhão? Seja patrimonialmente, seja no dia a dia, né? Se o cara tem faturamento hoje para isso ou não. Qual é a capacidade de caixa dele? Qual é a capacidade de caixa? Caixa barra patrimônio, que está na mesma frase. Perfeito. Qual é a capacidade dele de pagar? Porque se esse cara tiver R$1, né? E se a leitura for, ele tem R$1. Você tem um crédito que no fim das contas você ganhou, mas não levou, né? Agora, a partir do momento que você tem um crédito com lastro em 100% daquele dinheiro, ou 200%, ou 300%, ou você tem uma dívida de R$1 milhão contra o cara que tem 50 milhões de patrimônio, ainda que seja numa estrutura blindada, e aí um outro ponto que a gente vai falar, cara, ótimo, você só tem um caminho de briga para chegar no patrimônio, mas aquele patrimônio vai fazer você recuperar o seu dinheiro, né? E aí o investimento que você fez comprando esse crédito vem através desse retorno, seja através de uma expropriação de leilão, que acho que isso é importante, a conexão nossa aqui é umbilical. A gente compra crédito para transformar em ativo para esse cara vender. É isso aí. Ele é o nosso gerador de liquidez. O leilão gera liquidez. A gente brinca, eu uso sou de Jaguariúna, né? Sou da roça, então a gente fala, entra o burro e sai a linguiça. Entra o crédito, entra o imóvel, sai o dinheiro. Perfeito. Legal. É isso. Perfeito. Legal. E aí uma coisa que é importante, que a gente luta muito no nosso mercado para romper
é a leitura que tem da gente que é comprador de crédito, ou da gente que faz inteligência patrimonial, e até acho que do próprio leiloeiro. Nós somos pessoas, né, instituições paralelas ao negócio jurídico, tá? Então, para os nossos amigos advogados que estão assistindo, que muitos deles são parceiros, né, inevitavelmente são parceiros, seja no serviço, seja no trabalho, né? A gente tá aqui para ajudar, cara. A gente tá aqui para ter o suporte e te dar visibilidade. E esse cara tá aqui para dar para vocês a liquidez do ativo, né? No fim das contas, se a gente não fizer dinheiro nessa cadeia, se lá no final não cuspir, né, nota de 100, nota de 200, nem o advogado recebe ali o sucumbencial dele, né? A gente consegue retornar o dinheiro. No final da história é dinheiro. É isso aí. E simplificando um pouco, traduzindo, tem assim, qual era a dificuldade, e eu tenho certeza que isso foi uma coisa que impulsionou a sua entrada no segmento de crédito. Muitas vezes o leiloeiro, quando ele pega um ativo e ele disponibiliza isso a mercado, significa que já foi analisado um processo, foi elaborado um edital, foi feito as publicações, foram feitas as intimações e o leilão está apto para ir para o mercado. Quando o leilão está apto para ser apresentado publicamente, ele tem um prazo ali em 20 dias, 15 dias para abrir e mais 30 dias a duração. Então nós temos ali 30, 40 dias. Dependendo do tamanho do ativo, não dá tempo para fazer análise. Cara, eu lembro quando várias vezes eu falei com o Daniel e era muito importante essa relação com o leiloeiro, porque ele falava, olha, quando tiver alguma coisa que requer um estudo muito grande, passa. O que é um estudo muito grande? Você fala, poxa, mas não dá para analisar uma matrícula? Não dá? Peraí. Eu tenho uma área, isso é um caso real até, eu tenho uma área de que já foi passada, tem uma área de 136 mil metros quadrados encravada no meio urbano de Cotia. Não é o cheque, não é a matrícula, o processo, as intimações, se aquilo vai dar um resultado, se aquilo não adianta vocês só se preocupar e mitigar uma nulidade no leilão. O que pode ser feito ali? Se eu coloco a implantação de um loteamento ou prédios, aquilo vai dar o VGV, que é o valor geral de vendas. E isso pode ser o norte, a base, para empresas trazerem ou investidor ou fazerem um cheque. Não dá para fazer em 30 dias. Então é um dos motivos que pula-se o balcão e começa a se olhar o processo antes da fase de leilão. Né? Se esse crédito pode ser usado, não pode ser usado, ele vai ser recebido, o ativo vale aquilo ou não vale aquilo. Porque pode ter um cheque, pode ter um crédito de 100 milhões num processo para um ativo de 1. Então não adianta falar, eu estou comprando uma dívida de 100 milhões por 3, mas você só tem a qualidade da garantia é 1. É isso aí. A qualidade da garantia é 1. E daí entra numa coisa de especialista. Você me deu um gancho perfeito para falar, advogados, somos parceiros. Por quê? Muitas vezes nós somos lembrados na ponta, só na hora de vender ou só na hora que aqueles ativos que foram localizados, aquela pesquisa de bens deu certo. E quando nós trabalhamos antes no processo... Até na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento. Você consegue identificar patrimônio, buscar patrimônio, entender a liquidez do patrimônio. Perfeito. Porque eu costumo a fazer... primeiro exemplo que eu dou é, a pérola vale muito. Tá bom, a pérola vale muito. E ela no fundo do mar? Não vale nada. Quem vai buscar? Quanto custa para buscar? Aí. Os imóveis são iguais. Exatamente. Né? Quando que a gente passa por uma segunda fase de imóveis, que não estamos falando de apartamento, não estamos falando de coisa padrão. Estamos falando de operação e operação que remunera muito, operação que traz muito dinheiro para a mesa. Perfeito. Quanto vale isso? É aí que eu vejo que você é fundamental. Depois que você fez isso, você atuando dentro de um escritório, já sendo parceiro desse escritório e tendo um leiloeiro parceiro, a segunda ponta é, eu estou vendo este norte comercial, eu vejo que esse ativo pode pagar tanto num leilão. Procede. Dá para você trabalhar antes? Perfeito. Porque para nós também, antes de tudo estar disponibilizado, claro que nós vamos falar para certos players de certas regiões, seja Campinas, seja São Paulo, seja onde for, quem são os players daquele tipo de ativo naquela área, e já vai avisando para que eles façam a análise. Eu costumo muito a fazer uma analogia quando eu estou conversando com advogados, que é a seguinte: quem somos nós? Né? Qual posição nós ocupamos? E nós, eu estou me colocando na mesma mesa. Perfeito. Primeiro que nós somos auxiliares dessa justiça e dos advogados. Então,
o direito, ele deveria ser assim, em tese, aplicado igual à medicina. Você tem o seu clínico geral, que ele acompanha você, o seu pai, o seu filho, há muitos anos. Ele é a sua pessoa de confiança. Esse é o seu advogado. Esse é o seu escritório. Esse é o escritório que você contratou. E nós queremos trabalhar para o escritório e não para este credor dentro do processo. E quando você tem um clínico geral e você tem um problema no joelho, ele não tenta resolver. Ele fala, olha, eu conheço o melhor ortopedista. Vai lá. Muitas vezes o melhor ortopedista de joelho. De joelho. Você tem um problema não, mas precisa investigar o olho. Então você vai no oftalmologista. E o oftalmologista daquele segmento. Por quê? O nosso segmento, Smart Compass e Picelli, é o nicho do nicho do nicho. É isso aí. E quanto antes é colocado um especialista na mesa, mais chance de sucesso, mais chance de dinheiro para a mesa. Mais dinheiro na mesa. Mais dinheiro na mesa. É isso aí. Entendeu? Então, essa é muito a minha visão e como a gente opera lá, sabe? Muito bom. É trazer isso. Legal, isso daí que você tá falando, acho que você fala de um olhar muito técnico, né? Vocês têm uma metodologia que você considera que é algo diferencial da Picelli, ou você tem uma metodologia padrão de mercado? Eu vou falar disso porque eu vou devolver também essa bola para as Smart Compass e para você, para saber quais são os processos, que ferramenta você usa, qual que é uma metodologia que você tem. Vamos lá. Isso é muito amplo de responder. Você, tecnicamente, a primeira coisa é, nós não terceirizamos nenhuma etapa do nosso trabalho. Hoje é muito comum ter as empresas de elaboração de edital. Tudo é feito interno. Então, a nossa folha de pagamento, a maioria das pessoas que integra são advogados formados. Tá? Então, toda análise de processo é feita interna. Tudo. As intimações e tudo isso é feito interno. De certa forma, não dá para falar que é inovador. O mercado é mais ou menos assim. Uhum. Tá? O mercado que já está mais apurado, que já está um pouco mais solidificado, que já tem um pouco mais de tradição nisso aí, opera assim. Tem essa estrutura. Tem essa estrutura. Eu acredito que nós inovamos no olhar do ativo, no olhar pós-técnico. Porque hoje, há anos, o leilão sempre foi algo que todo mundo procurava, falava, ali tem oportunidade, mas tem oportunidade quando cada vez 2, vez 3. Hoje todo mundo tem oportunidade. Sabe, inúmeras vezes, acho que vocês já viram na internet aquela analogia que joga o dono da bola, né? Se o dono da bola não jogar, ele não joga. Hoje todo mundo tem bola. Hoje se abriu, tem site de leilão para todos os lados. Então nós começamos a olhar e tanto no atendimento, quando eu falo personalizado, parece um clichêzão, mas assim, nós vamos na contramão do mercado sobre robotização, chatbot. Não, é gente, é atender. O cliente que procura um imóvel de leilão, ele está cheio de inseguranças. Então, o nosso negócio é tirar a insegurança dele ou, muitas vezes, falar, esse ativo não é para você. Quando isso acontece? Né? Acontece assim, a pessoa está procurando o primeiro imóvel, ela tem a grana contada. Ela vai morar. Dependendo do processo, pode ser que leve 12 meses a 18 meses para ela ter a posse e para ela ter o exercício ali naquele imóvel. Não é para ela. Não é para ela. Ter levado o leilão, ainda tem toda essa curva ainda para tomar posse, né? Tem a discussão da posse, né? As pessoas às vezes acham que já é de imediato, né? Ganhei. E acho que já vai... E daí tem uma coisa que é legal, pegar o gancho, porque o judiciário, ele tem uma variação de datas muito grande. Todo mundo nos cobram você para falar assim, mas vai acontecer em quanto tempo? Em quanto tempo eu vejo meu dinheiro? Em quanto tempo eu recebo o meu crédito? Ninguém sabe. Todas as respostas que dependem de um processo, a resposta começa com o veja bem. Exato. Né? Se tem uma briga muito grande do outro lado, se vai ter muita complicação do outro lado, ter certeza que se você tiver com um especialista, ele vai te levar para o outro lado. É isso. Então as pessoas têm que olhar para o nosso trabalho de leilão, para o trabalho de vocês, como esse é o cara que vai dar a mão para mim e vai me levar do ponto A e ponto B. Então eu, melhor assessorado, eu não posso estar. Dali para frente precisa ter competência para fazer o que é um grande prazo, reduzir. Acho que é parecido com, né, Daniel, falando até das Smart Compass, acho que a ferramenta própria, como funciona, existem times, como funcionam os times, é um grande time só, único, ou existe uma separação das operações? Vou entrar aí, vou complementar a pergunta. Muita gente no Insta falou,
Mas o que eles fazem? Como é que é? Como é que é o processo? Como é que é a inteligência patrimonial? Então, arrepia na resposta mais ampla possível para esclarecer. Vou gastar aqui 5 minutos. Eu também quero. Legal. Na prática, gente, o que a gente faz é trabalhar com base nos alvos, ou seja, nas pessoas que são devedoras no processo. E aí, quando eu digo trabalhar, eu digo realmente... Investigar ao limite. Toda a parte patrimonial, e aí imóvel, veículo, barco, avião, direito minerário, direito de crédito, chácara, crédito casa em processo, na praia, imóvel casa escondido, na praia, marcas, holding no Uruguai. É isso aí. Tem o offshore, que a gente olha bastante, casa fora do Brasil, em Orlando, a gente chega até esse limite patrimonialmente falando. Só que tem um ponto hoje em dia, a gente já está numa a gente chama ela de inteligência patrimonial 4.0. É meio que a indústria 4.0. Porque o devedor, e principalmente o brasileiro, ele é um cara criativo. Ele é um cara que ele aprende tudo, né? Ele aprende o lado bom e o ruim. Eu digo que o 4.0 é porque o devedor ele aprendeu a dever no Brasil já. Na versão 4.0, né? Ele é o cara que já sofisticou tanto o dever que ele tem uma série de mecânicas de blindagem que não é simplesmente hoje abrir ali um site de pesquisa de ativos, né, imobiliários, como o próprio Guto já disse, a democratização do acesso à informação, né, guardadas as questões de LGPD, eles te permitem hoje. Eu pego o meu CPF do Guto, vou lá num portal de busca do Estado de São Paulo, de que estado seja, faço uma consulta e vejo lá quais são as matrículas imobiliárias que existem. Só que isso já foi, pessoal. Isso aí era o papai com mamãe, isso aí já não existe mais. O que existe hoje, né? É claro que essa ferramenta é super importante, tá? Só vou dar um dado aqui para vocês. Mais de 80% das recuperações de crédito no Brasil são feitas através do ativo imobiliário. E aí tem o ativo, né, veículos, os caminhões, etc. Mas o imobiliário, ele é o ativo que mais dá lastro para as garantias processuais, tá? Então, é claro que a gente vai sempre buscar ativos reais, né? Coisas que a gente pode pegar. Mas por que eu tô falando da inteligência 4.0, né? Hoje em dia, o devedor, ele aprendeu a dever. Então, o que ele faz? Ele já criou estruturas de blindagem que vão vou dar alguns exemplos, tá? Ele emancipa o filho com 15 anos, transfere todo o patrimônio e tem uma procuração do filho para operar o patrimônio. Doa todo o patrimônio. Doa tudo e tem ânimo de dono, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, ele cria uma holding patrimonial em nome dele e da esposa, vai lá, integraliza o patrimônio e sai. Deixa no nome do cunhado, nome do filho. Posso fazer aquela interrupção? Por que esse trabalho investigativo, ele também é importante estar alinhado com o braço comercial? De repente, o ativo que vai ser localizado é um ativo, por exemplo, isso aconteceu e é recente, foi esse ano já. Uma área no Guarujá com 72 mil metros. Nessa área de 72 mil metros tem mais de 180, deve ter mais ou menos 1.800 famílias. Não é 180 não. Acabou. Zero liquidez. Só voltando. Até nisso vocês vão chegando. A gente vai chegar lá. Chegando lá. Desculpa te interromper, imagina. Mas ir só metendo esse pitaco aí no meio. Perfeito. Então, quando a gente lida com situações como essa, e essa ainda são as blindagens de, eu diria, pegando o gancho do Guto, né, do que aconteceu em 2004, depois de 2014, depois de 2024, essa da holding era lá em 2014, né? Hoje em dia, qual é a blindagem mais bem feita, além dessas? O cara já leva dinheiro para fora do Brasil, ele opera num offshore lá fora, no Uruguai, ele pega um paraíso fiscal nas Ilhas Cayman, Bahamas, ele opera em Miami, tá? Ele opera na Flórida inteira, ali na região de Orlando, né? A turma gosta por causa dos parques, etc. E ele até constitui patrimônio fora do Brasil, comprando casa fora do Brasil, levando dinheiro em espécie para fora do Brasil. Isso acontece por quê? Esse dinheiro não pode ficar aqui dentro. E se ele constitui patrimônio aqui dentro, ele tem um risco, né, de alguém como nós entender essa blindagem e essa fraude dele. Então ele acaba levando para fora. Então eu costumo dizer que o Inteligência 4.0 é porque a gente já está numa vertente onde os caras estão blindando através de Bitcoin, né, comprando carteiras de ativos, criptoativos, né, que não permitem um acesso. Eu não consigo acessar, não consigo saber, né? O governo tem dificuldade em saber, né, quanto você tem hoje de ativo, de criptomoeda. Então a gente hoje está antenado em 100% das capacidades de investimento das pessoas para entender que aquilo pode ser uma blindagem. Então, em resumo, a gente
entra no nosso sistema proprietário hoje com um CPF ou um CNPJ, monitora os ativos dessa pessoa, derruba uma árvore de relacionamento. Quando eu digo árvore, é uma árvore mesmo, tá? A gente bota lá no nosso sistema um CPF, um CNPJ e pum. Eu vi um vídeo de vocês esses dias. É muito legal. É. A gente abre tudo aquilo que já passou por você, já foi uma empresa sua, é uma empresa sua. Se de repente você está sendo executado num processo junto com uma outra pessoa, e por quê? Né? Por que o Guto está sendo executado com o Daniel? Será que eles não são sócios em alguma estrutura? Né? A gente vai relacionando todas essas identidades entre as pessoas para constituir um negócio que a gente chama de grupo econômico. Para pensar em tudo que você falou, e ainda não é só uma apresentação, é só um pedaço, é só para dar vontade de conhecer mais. Beleza. Relacionado à identificação do patrimônio, localização do patrimônio. Quanto tem de estudo, esforço, equipe e gente? Beleza? Vamos pensar assim? Perfeito. Tá, legal. Eu para vender. Perfeito. Quanto tem de estudo, gente, marketing, campanha, estudo para ver? A gente já encomendou projetos para viabilidade de implantação para vender alguma coisa. Perfeito. Pra você mostrar- validar o número. Para eu validar o número. Perfeito. Por que vale aquele VGV? Por que não vale isso? Legal, legal. Vamos para o judiciário. Quem distribuiu uma ação de cobrança, geralmente aquele escritório, ele tem inúmeras demandas para serem cuidadas. Ele tem um escritório para ser gerenciado, uma demanda de processos enormes que os escritórios têm. Então, volta para a analogia do médico. É isso aí. Cara, o clínico geral, ele tem uma agenda enorme de estudo. É isso. O especialista, ele só tem um assunto a ser estudado e precisa ser o melhor naquele assunto. É isso aí. E o que é melhor? Trazer o especialista mais cedo para a mesa ou depois? Sem Você vai dúvida. responder, né? Sem dúvida, não precisa nem responder. Eu acho que um ponto importante dessa situação, que valida esse entendimento nosso aqui, é que a gente, quando entra num processo desse, né, muitas vezes o estressado, né, já ultrapassou todas as discussões, e pra gente é tão simples hoje, mas é porque a gente, de novo, é especialista. A gente vive nisso, A então gente a gente respira. tem que sempre estar pensando aqui no pod para não ser uma conversa nossa de bar, Exato. porque hoje que vocês conversam no bar, eu tenho certeza que é isso. É isso aí. É que nem eu, só falo de Isso aí. leilão. Sai É de forma isso, dia natural. inteiro. E deixar a coisa mais... Pra que eu vou usar esses caras? É isso aí. Vai usar pra achar e vai usar pra vender. É isso aí. Em resumo, é isso. A gente está com o mandato de, basicamente, identificar patrimônio, identificar a riqueza que o cara tem, conseguir cobrar dele. Então, assim, eu acho que uma coisa importante, assim, para quem está assistindo e para quem tem um pouco de vivência de crédito, para os advogados, e a gente, quando recebe, normalmente, um processo para comprar, por exemplo, porque nós somos compradores de crédito estressado também, a gente recebe com um racional de preço que ele está muito ligado ao valor do processo. Então é o que o Guto falou, não é porque ele tem 100 milhões de reais de crédito que ele pode vender aquele processo por 100 milhões ou algum percentual de 100 milhões. A razão não é essa, a razão é contra o patrimônio existente para execução. Né? Se é claro, se eu tiver 200, 300 milhões, a conta vai ser essa, tá? A conta vai ser um percentual que a gente vai pagar desse crédito. Do contrário, talvez você receba uma conta muito estranha e aí os advogados vivem nos dizendo, né? Pô, você está me operando, você está me mandando um preço muito baixo, está chutando minha canela. Eu olho para ele e digo, cara, você já... Tá baseado na garantia. Tá baseado na garantia. Você conseguiu achar o quê aí, né? O que você já conseguiu expropriar? Nada. Então, uma coisa importante, a inteligência patrimonial, ela te dá visibilidade do quanto realmente vale o seu crédito. A gente chama de precificação, Guto. Quanto vale o meu crédito? Preço do seu crédito, ele está em função de dois principais ativos aqui, de duas premissas, tá? Quanto eu tenho de ativo e qual é o tempo na minha taxa de custo de oportunidade, né? Quanto custa o meu dinheiro para aquilo chegar na minha mão. E aí depende desse cara também. Porque quando a gente precifica, a gente fala, olha, daqui a 36 meses eu consigo adjudicar ou arrematar isso aqui no leilão. Mas quanto tempo que esse cara demora para vender esse negócio? E aí o alinhamento é importantíssimo. Sim. Porque a conta fica refinada quando você tem essa visão. Se o Guto chega hoje pra gente e fala, Daniel, se você pegar essa casa, eu vendo ela em 6 meses. Na nossa projeção, e aí levando ali pro Brunão, que é o mestre do Excel, a gente leva aquilo pro Excel e fala, olha, então eu vou ter 12 meses para adjudicar ou arrematar num leilão e o Guto vende em mais 6 meses num leilão extrajudicial. E aí a gente faz a conta valor presente. É isso, não tem muito segredo, mas tem que ter o ativo
e tem que ter o cara para vender. Tem que ter a ponta, tem que ter o canal de venda. Bacana, viu, o Daniel? A inteligência patrimonial, ela é um dos principais processos na recuperação do crédito. Pra galera que tá nos vendo entender quanto de porcentagem, falando em porcentagem, quantos por cento é dedicado em sistema, quantos por cento é dedicado em pessoas para fazer essa análise patrimonial. Boa. A gente tem hoje um sistema proprietário que... E o porquê também, e o porquê? Tá, a gente tem um sistema proprietário hoje que é uma robotização que a gente vem fazendo desde 2021, tá? Então hoje ela atingiu um nível de adequação muito bom, mas a gente vive, né, melhorando a cada dia. Eu acho que ela entrega 30% do trabalho, tá, turma? 30%, vou falar por quê. Considerando que a gente já está na indústria 4.0 aqui do devedor, o sistema entrega aquilo que é óbvio. Mas onde está o pulo do gato? É quando a gente vai para análise documental. E aí é a questão do especialista. É quando eu olho uma junta comercial e entendo que foi feita uma blindagem, uma saída de um sócio específico. É quando eu vejo uma cisão de uma empresa e o cara na cisão sai com um ativo e larga a empresa vazia. Então é nesse momento que a gente tem realmente o guidance do que perseguir, né? De ir lá na execução e arguir uma fraude, etc. Agora, isso só é feito hoje em dia, né? Espero que a IA nos ajude, que venha bastante tecnologia para isso, mas eu acredito que 70% do nosso grande diferencial de mercado hoje está nas pessoas. Está lá no nosso time, que está dividido em duas frentes, né? A gente tem 2 times lá, é legal até reforçar. Tem um time lá que a gente chama de Fúria. Por que Fúria? É o time que faz a gestão e que atropela no processo. É quem dá o guia pro advogado, dizendo, olha, vai em cima desse ativo. É quem vai falar com o Guto, fala, Guto, tem coisa boa aqui ou não? Tem coisa boa aqui ou não? Tenho 3 ativos aqui para perseguir. Guto, o que você acha que tem mais liquidez? A gente vai para cima do que tem liquidez. Gente, o processo judiciário, o judiciário é moroso. Tem que ser, tem as razões, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas ele é mais moroso quando você não sabe o que pedir. E não sabe para que caminho você deve ir. Então, se você já tem um especialista nessa ponta, dizendo, olha, eu tenho 3 ativos, mas eu vou selecionar esse. Eu não vou pedir para o juiz ir lá e mandar o oficial de justiça para avaliar 3 imóveis. O que você falou para mim é perfeito sobre. Não adianta esperar a resposta mágica se você não soube fazer a pergunta. Perfeito. E, na verdade, nós, depois entra, é o que você falou, entra os 30% que te dá o norte, que te dá a bússola, e o resto é no feeling. Ou isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui tá me parecendo isso, não tá parecendo isso, esse imóvel nesse lugar, isso aqui é forma de utilizar de garantia. Então tem, hoje, passou pela mão, um ativo em Juquiá com 2 milhões de... uma fazenda, 80 alqueires. Cara, isso não existe. Né? Inteirinha em reserva. Porra. Ela foi feita, ela foi criada para ser a garantia real. Perfeito. Tem 80 constrições na matrícula. Quanto vale? Não vale. Não vale. Não vale. Entendeu? Mas peraí, se alguém fez isso, teve alguma inteligência, cadê o resto? É isso. É onde você acha. É isso aí. Porque esse ativo, eu não vou vender. Esquece ele. Esquece Vamos ele. pro próximo. Esquece ele. E muitas vezes a gente pode falar isso antes. Porque pode ser um processo longo, uma baita de uma disputa, muita coisa envolvida, que seria poupado há 2, 3 anos antes, com um diagnóstico de daqui não vai sair, porque também tem essa hipótese. Tem. Então você economiza tempo e dinheiro localizando ou não localizando, porque tem coisas que também não são. E daí é economia processual. É isso. Até por isso, o outro time nosso chama, por acaso, Instinto. E o Instinto é nessa linha. É a pessoa que tem a capacidade, é o time que vai na investigação e no cheiro e... Mira flecha. E vai mirando e, cara, e é incansável o trabalho. É incansável de, às vezes, a gente ter que brigar com a turma e dizer, para, já deu, né? Porque você vai cava, é uma minhoca e mais uma e vai embora. Então, a gente tem lá essa divisão, acho que justamente por isso. Tem momentos em que você tem que cavar e tem momentos que você tem que ir pro pau e executar. Aí, nesse momento, a gente define qual é o time que está apto para isso. Então, acho que é 30% sistema, 70% gente, com sangue na veia, correndo, brabo, né? Porque não tem, nesse mercado não tem espaço para mansidão. Legal, legal. Queria fazer uma pergunta pro Guto. Manda. Baseado assim, comparando, né, leilão de 2004, 2014 para 2024. O que você acha que melhorou de lá para cá? Ou que piorou de lá para cá? Eu acho que a informação ela melhorou muito. É a informação que deixaram os leilões mais rápidos, mais dinâmicos.
Eu não diria que não teve nada que retrocedeu. Só Não teve avançou. nada que retrocedeu. Porque até os mecanismos jurídicos, as decisões, elas estão mais robustas. Então, vem acontecendo uma desmistificação. A insegurança ao leilão vem morrendo. Então, para mim, eu não consigo agora rápido pensar em alguma coisa e falar, poxa, era melhor em 2004. Não. Do 2004 ou 2014. A gente realmente vem só acrescentando. Se você perguntar para os investidores de 2004 ou 2014, eles vão falar que acabou o mercado de leilão. É isso, morreu. Morreu. Entendeu? Mas morreu porque... Democratizou, né? Exato. Eram pessoas que estavam acostumadas a fazer o vez 2, vez 3, vez 4, ou seja, 100%, 200%, 300%. Entendi. Hoje, qual é a orientação comercial no escritório? Aquele ativo, aquela sua participação no leilão tem que, no final da conta, te deixar de 20% a 30% lucro. É isso. Líquido, não lucro. Muito bom. Líquido. O que é o líquido? Muitas vezes você fala, mas você comprou por 1 milhão, vendeu por 2. Eu ganhei 100%. Não ganhou. Exato. Não ganhou. Tem honorários para fazer aquilo acontecer, tem ITBI, que é o imposto de transmissão, tem alguma coisa relacionada à posse que vai ter um custo, tem um corretor na outra ponta que vai fazer a venda do seu imóvel e você vai pagar 15% de ganho de capital sobre a diferença do quanto você entrou e quanto você saiu. Então, o 100% acaba virando 78, 75, por aí. Mas ainda dá para ganhar dinheiro. Cara, ninguém entra num leilão se não for para ganhar 30%. Não faz Uma margem sentido, muito não boa, faz né? sentido. Uma margem muito boa. Continua a margem Mas muito são boa. target mínimo ou é bem pé no chão? É factível 30? Não, isso é muito factível, é muito pé no chão. factível. É. Pode Hoje ser, é disso pra mais. é disso para mais. Tá. Você tem hoje ativos que pagam mais. Agora, sempre quando alguém está vindo para o jogo do leilão, olhando o jogo do leilão, e é uma coisa que tem a ver com a ligação da pergunta que você me fez, sobre o que faz diferente. Existem ativos simples e ativos compostos, imóveis simples e imóveis compostos. Eu entro aí. E outro ponto é, igual um banco. A pessoa sentou e começou a olhar para o leilão, todo gerente de banco faz aquela pergunta, mas qual que é o seu perfil? É moderado? É agressivo? É isso? É aquilo? E no leilão não é diferente, só que você tem um investidor que visa compra e venda, o investidor que visa o uso e o investidor que visa a alocação. É isso. São faixas de entrada no leilão completamente diferentes. Uhum. Então assim, para o comprador, Como ele entra para o também, investidor, para a entrada e para a saída, para compra e venda, os 30% é o normal. Os 30% é o tranquilo. Tá? Muito de se bom. fazer. Muito boa margem. Eu tenho um caso de um imóvel em Cotia que ele foi arrematado por 4, foram cedidos os direitos por 8, foi vendido metade por 14 milhões. 4, 8, venda de metade por 14 e a outra metade foi feita uma parceria de Minha Casa Minha Vida. Quanto esse ativo remunerou? A gente participou de uma compra dessa, não sei se você lembra. Qual A que é? gente comprou um imóvel por 14 milhões no leilão e a gente fez era um imóvel para desenvolver um loteamento e a gente vendeu 50% desse imóvel por 15 milhões e ficou com 50% do E ficou sócio do ficou loteamento. permutante do loteamento. Mas aí que vem a resposta daquele papo que eu falei sobre imóveis compostos. A pessoa está chegando agora, ela não tem afinidade com o leilão ou com o mercado imobiliário. Então, assim, não é a hora dele ir atrás de uma área para lotear. É isso. Ele não é para incorporar. Isso aí é um segundo passo. Isso aí é para o investidor que é outro papo. Então, o que é legal? O que você brincou comigo ontem, que a gente estava tendo um papo de alinhado, hoje de manhã, do apartamento. Ontem nós encerramos alguns leilões judiciais com vários apartamentos. Apartamentos aqui em Campinas, do Mansões Santo Antônio, no centro de Campinas. Isso é legal. Isso é imóvel que remunera pelo menos 30%. Legal. E é compra e venda. Você tem referência. Eu chamo de imóvel com referência. Uma área na rodovia de 200 mil metros quadrados. Você não tem referência. Não tem outro. Legal.
Então você precisa entender o que você vai fazer nela, qual que é o zoneamento, o que você pode incorporar, como é que você pode ser terrenista. E o apartamento? O apartamento, no mínimo, tem outra venda no prédio. Então você sabe quanto estão pedindo. É isso. Aproveitando esse gancho seu dessas pessoas que não têm conhecimento de vivência com leilão, tô dizendo isso porque eu tenho um amigo que me chamou, inclusive, na chamada, e falou, cara, eu queria entrar nesse mercado, como que funciona? Qual a principal dica que você dá para essas pessoas que estão vendo a gente agora e que queria entrar nesse ramo do leilão? O que ela tem que verificar antes? O que ela tem que analisar? Bom, muito rápido, tem muito conteúdo sobre isso na internet. Primeiro passo é leilão judicial e leilão extrajudicial. O leilão judicial, ele corre dentro de um processo, o extrajudicial fora do processo. Por que essa informação é tão importante agora? Porque dentro do processo você tem um rito, então você precisa de um advogado, não tem como fazer sem um advogado, porque há necessidade de pedir certas coisas, e quando a gente fala pedir, é peticionar, né? O termo correto no processo é precisam ser peticionados ações, né? Ação de expedição de carta de arrematação, mandado de emissão na posse, e por aí vai. E no extrajudicial é uma relação, geralmente hoje 90% dos leilões, com o banco. Você arrematou, o banco vai fazer uma escritura pública. Então, a primeira, eu não respondi sua pergunta, o primeiro passo é, começa a olhar, começa a entrar nos sites, estudar, ver por quanto está fechando, o que está fechando, aonde está vendendo. Então, o primeiro passo também é aprender um pouco sobre o imóvel, gostar do imóvel, saber o que vende ali na região, não vende na região. Eu vou comprar um apartamento, eu sou de Campinas, eu vou comprar um apartamento em Presidente Prudente. Como é que está a demanda na cidade? Eu vou vender isso depois, não vou vender isso depois? Agora, vindo para o mundo dos leilões, é começar a gatinhar, começar a olhar, começar a pesquisar. Próximo passo, procura leiloeiros confiáveis. Procura um imóvel para arrematar que não seja o capital total da pessoa. Boa. Então, assim, disponibiliza uma parte do dinheiro só para não dar aquela dor de barriga. Eu tenho 300 mil, vou arrematar um apartamento de 300 mil. E se aquela arrematação demorar 2, 3 ou 4 meses, 5 meses para você voltar a liquidez para o seu caixa? Tá tudo bem, você não tem esse recurso? Boa. E geralmente isso gera desespero. É isso. Então, se você tem 300 mil, vai atrás de um apartamento, um imóvel de 150, 200. Legal, Boa. legal. Tá? Pega a referência de preço. Quando eu falo de 150, 200, é 150, 200 que você vai arrematar. E você vai vender por 300, 350, 400. É isso. E vai fazer e vai ter essa margem. Fez isso, passa pro próximo. Fez isso, passa pro próximo. Bacana. E vai embora. Isso dá uma brecha, porque assim, até para perguntar, a gente vê que o mercado, tanto de leilões, sempre foi, né? Mas cada vez aquece mais, e o segmento de crédito estressado, né, o distress também, ele vem aquecendo e puxando uma coisa com a outra. O que você enxerga de players que entram no mercado vendendo como investimento? É um bom investimento, como se fosse comparar com algum outro produto de mercado relacionado a papel de empresa, né? A gente vê direto a empresa, não sei o que lá, capital de leilões. Então, assim, é um risco grande, a gente está entendendo isso, que não é só dinheiro fazer conta de padaria, compra por X, vende 2X. É um alto risco, acredito que é a mesma coisa para o distress, né? Às vezes a gente vai entrar em cases depois, o número que você falou são rendimentos maravilhosos. Se a pessoa ficar vislumbrada achando que aquilo lá é papai com mamãe, mas não é bem assim, né? É e não é. Por quê? É o mercado, eu identifico como um mercado de menor risco. Por quê? Primeiro, quando alguém chega para qualquer um de nós e fala assim, eu quero começar a investir na bolsa. Ah, legal, eu quero investir em ações. Então tem um lugar que você compra uma coisa e vende uma coisa? Não. O tipo de produto que tem no mercado, a quantidade e tipos de investimento que você pode fazer, é gigantesco. Leilão é igual. Leilão é igual. Então, muita gente classifica o leilão como leilão é uma coisa só. Não é. Uhum. Uma grande diferença. Se quem tiver disposto a entrar nesse mercado não cometer algum erro muito grave no começo, como, por exemplo, arrematar um direito não quitado, arrematar alguma coisa que vai carregar uma dívida muito grande, que daí pode machucar o bolso, tá? Diferente, por exemplo, do mercado de ações, mercado de ação você pode entrar com 100 e sair com 0. No leilão você não sai com 0. Entendi. Porque se bem assessorado por um especialista e o seu leilão for cancelado, o seu dinheiro volta. Inclusive a comissão do leiloeiro. Tá bom.
Qual é o meu risco? O risco é você ter feito uma análise comercial errada e comprar um ativo que não tem o preço que você imaginava que tinha ou que não tem a liquidez. Vamos traduzir isso em exemplo para ficar um pouco melhor. Boa. Eu vi um apartamento no leilão que a avaliação do apartamento era R$600 mil e está no leilão por 300. Eu vou comprar, tá metade do preço da avaliação. Mas será que as unidades no prédio estão sendo vendidas a 600? Então Quantas tem? Desculpa, quantas tem? Quantas tem? Quais foram as últimas vendidas? Meu, quer o passarinho que mais canta? O porteiro. Vai falar com o porteiro. Esse é o cara bom. Esse é o cara bom. Não, a última foi vendida a 380. Se você entrar no leilão com 300, é 300 mais 5% de comissão, mais ITBI, mais tudo, você empatou com o último que foi vendido lá. Você não vai ganhar dinheiro. Na verdade, se você colocar o seu dinheiro no tempo, né, comparando o CDI, por exemplo, que é hoje um investimento base. E ficar seguro, você ficar com 12 meses de um ativo desse, lembrando, hein, pagando IPTU, condomínio, porque depois que você arrematou, o famoso custo de carrego, hein? É o custo de carrego. Cuidado, a conta não fecha. É esse o risco. Agora, um papel, uma ação, você corre o risco de zerar a sua posição e sair sem nada. Se no leilão, na pior hipótese, claro, a gente tá falando assim... pior cenário. Existe arrematações catastróficas? Existe. Mas porque não foram obedecidos os cuidados mínimos com Quando você ela. diz catastrófica, que zera. Ele perde dinheiro, não Ele chega... perde o dinheiro. Ele perde o dinheiro. Não, é catastrófico mesmo. Mas assim, como é que isso acontece? Isso acontece porque a justiça não devolve, o leiloeiro não devolve? Não. Tudo tem a ver com o crédito. Então, eu vou dar um exemplo assim simples. Quando você compra um leilão, hoje eu afirmo que uma das ferramentas um dos meios mais seguros de se comprar um imóvel no Brasil é no leilão judicial. Eu concordo. Em nome da lei. Não é o Picelli ou o João, o Zé e o Pedro que está te vendendo. É o sistema judiciário. Você está comprando dentro de um processo. O seu dinheiro vai ser depositado num processo. O seu dinheiro vai ficar sob custódia dentro de um processo. É um ecossistema que ela faz parte daquela discussão. Que ela faz parte daquela discussão. Agora, minimamente, a gente tem que conhecer o quê? Existe uma expressão aí chamada concurso de credores. Então você comprou um apartamento por uma dívida de condomínio, por exemplo, e tem um credor trabalhista que tem um crédito trabalhista maior que a dívida. Preferencial. Ele recebe antes que o condomínio. Então você vai, põe o dinheiro, o credor trabalhista drena esse recurso do processo e você fica com a dívida de condomínio. Você pode ter um prejuízo. Poderia ser evitado totalmente, porque essas informações são informações que constam no edital, geralmente. Se você pesquisa no processo, você encontra. Então, não são informações escondidas. Não são ocultas. Não são ocultas. Então, não tem um fator como, por exemplo, uma ação... dependendo do seu investimento, você compra um bilhete no banco do passageiro e você não tem influência nenhuma sobre para onde o ônibus vai. O leilão não. Você tem comando. Você tem comando. Você está sentando no volante. E antes de sentar no volante, quem fez a análise foi você. Então, assim, tudo isso poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado. Uhum. Então, não tem risco. Não tem risco. Mas existe muita lenda. E a lenda, ela é simples. Quem ganha não volta para contar que ganhou. Exatamente. Quem volta para contar é quem perdeu. É isso. Então, boa. Dá eco. O case ruim vai propagar muito mais, né? Mas bom não. Mas uma coisa que é importante no leilão, e aí vocês acompanham o canal desses caras da Picelli, que é a capacidade que você tem quando você está começando, e aí quem tiver começando em leilão, tá? Para mim, leilão é um dos investimentos, depois do crédito estressado, vendendo meu peixe, tá? O leilão aqui é o segundo investimento que eu acho que tem maior capacidade de geração de multiplicação de dinheiro, tá? Tem. Só que saibam entender qual é o ativo que você está comprando. E esse cara faz um trabalho personalizado, e aí sim, de, cara, chegar ao ponto de ir na frente do condomínio, mostrar acesso, mostrar direção, mostrar a vista. Esse que você vendeu agora, que teve, você não falou aqui, mas teve mais de 72 incrementos, que é lances. Teve tá? 72 lances. 72 lances. Ou seja, tinham lá brigas, 72 brigas. Algumas pessoas, acho que 70 habilitados, né? 70 habilitados. E deu muita briga? Deu muita briga. 72 lances.
E esses caras estavam brigando, sabe por quê? Esse cara aqui, ele foi lá no final de semana, eu acompanhei a história dele no sábado ou no domingo. Ele mostrou a face do apartamento. Fala que apartamento, não, apartamento só comprar, mentira. Ele mostrou que era numa face que não pegava sol, que o sol que pegava era o sol da tarde, que é bom. Ele mostrou que tinha vista pro parque, pra área de lazer, mas não era no andar baixo, onde você tem o barulho. Ou seja, essas informações, para você que não quer sair da sua casa para diligenciar o imóvel, são extremamente importantes. Diferente de alguns outros players de leilão, que infelizmente pelo tamanho, né, e pela magnitude, eles só disponibilizam imagens, né, às vezes alguns vídeos, e algumas informações que estão no edital, né? E nós não passamos problema para a rua. Então, muitas vezes, essa visita ela é comercial, mas ela é técnica também. Porque é o porteiro que conta. O apartamento está destruído, o apartamento é isso, o apartamento é aquilo. Então, alguma coisa eu tenho que mencionar. Eu tenho que informar aquela pessoa no que ela está entrando. E voltando nisso sobre ir lá e olhar, a grande diferença do investimento em leilão e que as pessoas que desejam entrar, elas precisam ter um pouco de tempo para dedicar. Então hoje você consegue fazer inúmeros investimentos sentado na sua mesa, no seu trabalho, só online. Dá para você fazer isso no leilão? Dá. Dá para você analisar tudo e tomar decisão sobre participar ou não? Dá, sem sair da mesa. E depois você precisa ir lá. Você precisa ver o que você comprou, sentir o cheiro do imóvel que você comprou, saber como é que está vendendo ali. É fundamental isso. Entendeu? Saber se o imóvel que você comprou precisa de uma mínima reforma. Mínima que eu digo no mínimo uma faxina e uma limpeza. É isso. Gasta 5 mil. Faxina, uma pintura. Às vezes gasta 5 mil e valoriza 30, 40 mil reais. Então, quem está disposto a entrar no mercado de leilões é seguro, é rentável, mas precisa dedicar um pouquinho de tempo nisso. Legal. Guto, você falou que uma das dicas que você deu, que é para a pessoa, para entrar com mais segurança, não descapitalizar totalmente. Exemplo, tem 200 mil, tem um imóvel lá de 150 mil no leilão. A pessoa já não entrar direto. Mas e quais as condições de pagamento que a pessoa tem para entrar num leilão? Consegue comprar parcelado? Consegue dar carta de consórcio? Essa pessoa quer entrar para leilão judicial. O leilão judicial, ele tem... Primeiro, a gente tem que entender que dentro do nosso judiciário, nós temos as esferas cíveis, trabalhistas e criminais. E cada uma tem ordenamentos próprios para leilão, tá? Então, por que eu disse isso? E, fora isso, nós temos a justiça estadual e a federal, né? No leilão judicial, você tem uma opção de pagamento parcelado, tá? É com base no artigo 895 do CPC. Só que tem algumas regras e o lance à vista prevalece. Então, nós podemos ter inúmeras propostas parceladas no escritório. Se houver um lance à vista, leva. O pagamento parcelado, qual é a base? Você tem que dar no mínimo 25% de entrada e o saldo deve ser pago em no máximo 30 parcelas. Na Justiça do Trabalho, você consegue disputa simultânea, à vista e parcelado no mesmo leilão. Entendi. Tá? Então, tem. Quando você vai para o extrajudicial, o céu é o limite. Porque muitos leilões de muitos bancos, no leilão ele já avisa que pode ser financiado. Né? Interessante. Pensando assim para o público, diferença de parcelamento e financiamento. Parcelamento existem duas pessoas, né? Quem paga e quem recebe. Então você só tem duas pessoas na relação. O financiamento, você precisa de um terceiro. Então alguém usa uma instituição para pagar alguém que recebe à vista e alguém que paga parcelado. No leilão extrajudicial, você pode fazer o financiamento. Que legal. Então, antes, eu vi um apartamento no Santander, que é o Santander que está fazendo o leilão, você manda sua ficha antes, ele te aprova e fala, você tem limite para isso. Se arremata, já sai pagando a parcela para ele, a entrada direto para o banco, então, financiamento imobiliário normal. Tá? E tem um prazo para financiamento imobiliário para a pessoa, o leilão ser definido para a pessoa? Tem pelo seguinte, pode ser gente que não tem a ficha, não aprova. Entendi. Qual é a modalidade que tem um ou outro banco que consegue fazer isso, porque tem parceria e ele já faz, por exemplo, consigo pagar com carta de crédito? Se você tem uma carta de crédito sua e você quer entrar no leilão, não.
Mas a sua carta de crédito é do Bradesco. E você vai comprar um ativo do Bradesco naquele leilão. Você consegue fazer essa triangulação. Legal. Tá? Leilão judicial, não. Tá? Não pode nem a carta de crédito, nem o financiamento. E o motivo é muito simples. Palavrinha que a gente usou aqui bastante. Você tem uma matrícula com constrições. Então ele não serve para ser garantia para outro. Ninguém aceita. Ninguém aceita. Porque o leilão judicial, uma das funções dele é justamente fazer essa limpeza, fazer esse saneamento dessa matrícula, e baixando tudo. Realmente. Então, basicamente são esses dois lados de financiamento e parcelamento. Muito bom. Legal. Até falando de uma forma da sinergia entre vocês, né? Qual que é a oscilação de mercado, né? Quando a economia tá boa, tá ruim, vocês sentem o impacto do mesmo jeito ou são de formas opostas? Por exemplo, a economia tá pulsante, tá maravilhosa, tá todos os segmentos indo bem. Como funciona o segmento de distress e o segmento de leilões? E quando a economia tá ruim, dinheiro caro no mercado, economia oscilando muito, uma incerteza tanto política quanto econômica. Como funciona esse impacto no segmento de vocês? Guto, por favor, começa você. Começo. É curioso isso que eu vou falar. Quando você tem, vamos falar em juros, tá? Vamos falar em remuneração, vamos falar em CDI. Quando o leilão concorre com o CDI, aquela conta do 30%, tem muita gente que faz a seguinte: poxa, meu CDI vai me pagar 13, 14. Então a diferença de eu entrar no leilão é 15, 16. Mas a economia está instável. Ele não vai para o leilão. Ele mantém a liquidez dele. E este cliente acaba desaparecendo. Esse arrematante acaba diminuindo. Ele não desaparece, mas ele diminui bastante. Esse arrematante, ele é o arrematante do imóvel ali da faixa dos 500, 600 ao R$1 milhão. Aí tá, pô, e os grandões? E a galera que brinca na casa dos 3, 4, 5, 10 milhões, 20 milhões? Esses nunca desaparecem. Porque ele sabe que o leilão é bom e o lastro é bom. E a concorrência diminui, né? E a concorrência diminui. E ele é mais experiente também, né? Ele não vai colocar o all-in dele ali, né? Não. Ele é muito pulverizado. Muito pulverizado. Inclusive, existem grupos, isso é normal no mercado no segmento de leilão, que são cotas. São cotas. Então tem 5 investidores que eles arrematam tudo em 5 pessoas, 20% para cada um. Então eles não é um que tem um prédio de 10. Os 5 tem 5 prédios de 10. E 20% em cada prédio. Pulveriza o risco dele de venda, Pulveriza o né? risco e você trabalha com liquidez diferente, né? A hora de mexer esse processo é mais demorado, esse não é. Então, assim, não fugindo da sua pergunta, o mercado de leilão, ele sente, mas ele sente no cliente. Ele sente no arrematante. Ele não sente no processo, né? Uso disso porque muita gente na pandemia falou assim: nossa, agora o leilão, pessoal, empresas, vai aparecer um monte de coisa. Não vai aparecer. Porque é até bacana comentar isso para tirar essa lenda também do leilão. Quando algum bem está sendo expropriado, ele está sendo leiloado, e num leilão judicial, nada acontece de hoje para amanhã. Ninguém tem um patrimônio expropriado em um ano. Hoje nós temos processos de 82, 83, 87. Leva anos, né? Levam anos. Que se tivesse contratado, não levava tudo isso de tempo. Vamos Já falar a tinha verdade. acelerado. Já tinha acelerado. Isso que eu ia falar, Smart Compras dá uma acelerada Dá uma nisso. acelerada nisso. Então, a economia pensada de que mais empresas podem estar quebrando e isso estar representando mais judicialização, isso para chegar no leilão demora. Isso tem um ciclo de pelo menos, assim, sendo otimista, uns 5 anos. 5 anos. Se processos bem conduzidos, 5 anos. Entendeu? Então, a virada de economia de um ano para outro muda a nossa relação com o arrematante, muda a nossa relação com o investidor, não muda a nossa relação com o sistema judiciário. Entendi. Entendeu? E de distress, por favor, Daniel? Acho que o nosso mercado é um mercado que ele tem uma relação inversa com a economia, né? Quando a economia está muito boa, a gente consegue recuperar mais crédito. O dinheiro está no mercado, as pessoas que devem têm uma tendência a pagar, aquelas que têm uma seriedade, né, e tiveram um problema de desencaixe. E quando o mercado está caótico, é o nosso Natal de comprar crédito. É quando, por exemplo, hoje nós estamos numa economia
difícil, né? Acho que hoje em dia o mercado ele vai bem em alguns setores, etc. e tal, tem alguns desafios até climáticos, como o caso do Rio Grande do Sul agora. Essas situações geram uma instabilidade econômica grande. Muita gente ainda sofrendo os efeitos da pandemia, né? A gente notou, Guto, que grandes valores foram dispensados como crédito lá em 2021, 2022, e com carência, claro, para pagar, mas a turma está sentindo agora. 2024, o pessoal não está conseguindo pagar e está botando a língua para fora. Então, o 24, 25, os próximos anos, aí respondendo a sua pergunta, Johnny, eles são anos onde a gente tem uma tendência a comprar mais crédito. As instituições financeiras vão ficar com a gente chama aqui de PDD, né, os perdidos lá em cima. E a tendência dela é liquidar isso um pouco, trazer dinheiro para o caixa. Enquanto que para a gente conseguir recuperar isso, a gente tem uma curva um pouco maior. Então essa é ROT. O mercado sobe, a gente compra mais, a gente recupera mais, o mercado desce, a gente compra mais. Mas eu acho que é isso. Acho que é o ponto de vista. Né? A gente sempre está operando, o que muda é o ponto de vista. Às vezes a gente está virado para comprar mais, às vezes a gente está virado para fazer uma força de recuperação. Transacionar mais. Você tocou num ponto aí que a gente até conversou antes aqui, que trazendo até para a atualidade bem latente nessa tragédia do Rio Grande do Sul, né, que é dos alagamentos e que a gente tem acompanhado aí até todos com certeza ajudando das formas que podem. Vocês acreditam que ambos os segmentos vão sofrer algum tipo de impacto no médio e longo prazo? E o que vocês enxergam que quais as soluções que os órgãos públicos e privados deveriam adotar para amenizar o processo, principalmente do que foi devastado? Né? Então, o que vocês enxergam que o lado público-privado devia ajudar nisso? Porque senão vai virar uma bagunça lá também, né? Eu vou responder primeiro, que eu vou largar a bomba para você. Do ponto de vista do crédito e do ponto de vista do endividamento das pessoas e principalmente das empresas, acho que é interessante, a gente tem que entender a economia geral, mas a economia do Brasil e a economia, enfim. A nossa economia é uma pirâmide, né? Lá em cima estão as instituições financeiras que emprestam dinheiro. Numa ponta lateral está o ser humano aqui, trabalhador, que joga dinheiro lá para cima na poupança ou no CDI. E o banco, ele trabalha esse dinheiro para quem? Para os empreendedores, que estão na outra ponta da pirâmide, que é o cara que paga a folha de salário para o cara de cá e que sobe. Então, é um ciclo de 3 pontas. Então, entendendo isso, partindo disso, a gente tem 2 preocupações. E elas não estão no topo da pirâmide, elas estão embaixo. São os empreendedores e os trabalhadores. Inevitavelmente, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter um problema grave de pagamento de obrigações. Não vai ter dinheiro, turma. Pode despejar dinheiro do governo federal. A prioridade dessas pessoas hoje é reconstruir a vida delas. Reconstruir o patrimônio. Se é que sobrou alguma coisa. Né? Então, o que eu acho que deve acontecer, né? A sua pergunta. No meu leigo entendimento aqui. As instituições financeiras deveriam ter algum plano de atuação diferenciado. Isso não foi provocado, isso não foi passível de algum tipo né? Não dava para a turma fazer alguma coisa para evitar. Era inevitável. Amenizar talvez, mas evitar não dá, né? Acho muito difícil. Então, acredito eu que as instituições, principalmente as financeiras, deveriam ponderar isso como uma situação atípica. E aí, repactuar os fluxos de pagamento e etc. Acho que isso deveria acontecer para o bem das pessoas físicas e jurídicas, que as pessoas físicas consigam manter os seus empregos e as jurídicas consigam restabelecer suas companhias para empregar essas pessoas, porque senão esse ciclo é um ciclo de quebra do Estado do Rio Grande do Sul, inevitavelmente, e o governo não vai resolver isso. A iniciativa privada é quem vai fazer isso. Vocês estão vendo aí, as ajudas são grande parte privadas. É quem movimentou o negócio. Senão não tinha resolução. Então, assim, se as instituições não segurarem a mão e forem para cima achando que está tudo bem, o empresário quebra, o funcionário perde o emprego. Toda uma cadeia, e o né? Estado, ele está perdido. Então, do meu ponto de vista, do ponto de vista de crédito, acho que deve ser sensibilizada toda a estrutura, toda a cadeia econômica do Estado, e a gente deve ponderar. Agora, eu deixo a bucha para você. E o patrimônio imobiliário que está ali? Como é que vai funcionar agora? Olha, não só imobiliário, né? Tem veículos bastante. Você sabe que eu não sei se é uma visão um pouco otimista que eu tenho e que eu olho para as coisas, mas você olha muito o processo também, você vai ver. Nós temos, por exemplo,
esse efeito colateral do que aconteceu no Rio Grande do Sul e da pandemia, tá? Que geram, sim, uma certa, vou usar uma palavra, uma certa compaixão dos sistemas. Eu não vejo, por exemplo, existe aí uma relação humana e uma relação técnica, porque eu vou falar. Não adianta uma instituição financeira ir percorrer contratos ou colocar contratos à execução, porque justamente a garantia acabou. Seja a safra, seja o imóvel ou seja o veículo, está cheio de barro debaixo d'água. Quem tem a melhor capacidade para recuperar a capacidade produtiva daquela terra? O cara que está em cima. É isso. Quem vai ter interesse em recuperar o imóvel que foi tomado por barro? Quem mora dentro. É isso. Quem vai tentar recuperar o veículo, a máquina ou o trator? Quem depende dele. Então, eu vejo que, sim, não dá para acreditar que isso vai acontecer naturalmente. Não dá para acreditar que não haverão oportunistas. Tá? Haverão. Porque num momento desse ele fala, bom, agora que eu não pago mesmo. Pera. Você tá se esforçando? Minimamente. Cada um tá dando um passo. É eu vou dar um passo na sua direção. Eu dou um mas para trás. Mas dá um passo na minha direção e nós vamos seguir junto. É isso. E vamos ver o que vai acontecer aí na frente. Tá? Mesmo porque isso acontece muito, tá? Em outra esfera, por exemplo, hoje, com imóveis, principalmente em conjunto habitacionais. A dívida hoje com a Caixa de conjunto habitacionais é monstruosa, a quantidade, a inadimplência. Dá para a Caixa retomar tudo isso? Ela vai fazer o que com isso? Vai virar uma grande imobiliária? Não tem feirão e não tem leiloeiro que dê jeito nisso. Então, peraí. Vamos dar plano, vamos renegociar, vamos trazer o cara para a mesa. Né? E chega algum momento que as pessoas também não querem ser ajudadas. Né? E eu vejo isso, esquece Rio Grande do Sul agora, se aqui dá para esquecer. Eu vejo isso nos processos. Para um imóvel ir para leilão, para qualquer final de execução com imóvel expropriado, a chance que aquele devedor tem ao longo dos anos para fazer qualquer sinalização de acordo é enorme. Tá? E ainda acrescentando a isso, tá? Que não tem nada a ver com a pergunta do Rio Grande do Sul. O leilão é um instrumento de cobrança, né? Porque as pessoas resolvem pagar a dívida na hora que o imóvel está no leilão. Então, assim, passa-se 10 anos brigando num processo, gastando uma energia enorme, para a hora que vê o imóvel no leilão, corre atrás de um acordo. E vai sair mais caro, né? Então, Vai sair mais caro. mas agora, só voltando para a sua pergunta, é isso que eu penso, sabe? Eu acho que precisa ter sabe ali, um acordo ou um entendimento das instituições que não adianta pôr faca no pescoço de ninguém, porque não tem nem faca nesse momento para pôr. Exatamente. Sabe, não tem propriedade, não tem garantia, não tem nada. Não tem comércio. Deixa o cara se restabelecer e honrar. Congela esse momento. É isso. Congela esse momento. Entendeu? Vai ser danoso? Gente, vai ser danoso. Não é nem momento de pensar isso. Não. Tem muita água lá ainda. E assim, não tem como não imaginar que isso não será danoso para a economia. Não tem como imaginar que muitas empresas vão quebrar. Tá. E que só governo, e eu diria que só governo, não vou botar isso na conta da instituição, pode ajudar. Assim como o governo ajudou na pandemia. Né? O Pronamp, vários programas, medidas. Não tem como o povo do Rio Grande do Sul atravessar esse túnel sem algumas ajudas econômicas. Perfeito. Eu não vejo, pelo menos. Eu acho que sozinho não dá, não. Maravilha. A gente vai entrar já nos cases aqui de sucesso, que o Daniel vai falar, e o Guto também, umas coisas interessantes para ilustrar mais, né, a cada uma das empresas. Mas antes da gente entrar, só queria falar pro Daniel, para ele, na linha do tempo, Daniel, como que a Smart Compass consegue chegar no Pichelli Leilões? Através, um crédito ficou estressado, a Smart Compass entra fazendo o quê? Bem de forma tipo de 1 minuto para a galera entender assim de forma geral. Dando um exemplo claro aqui, né? Não se atentem aos números, tá? Mas se a gente conseguir enxergar aqui num processo judicial, por exemplo, de R$1 milhão, tá? Algum patrimônio para garantir essa dívida, a gente vai lá e adquire esse crédito, tá? Próximo passo aqui é no processo a gente afetar essa garantia. Então a gente vai lá e penhora este imóvel, né? Acho que é
a palavra mais conhecida aí, faz a afetação, a penhora desse imóvel. Nesse momento, esse ativo ele tem um papel de garantia judicial da nossa dívida, tá? Vamos imaginar que no melhor dos cenários a gente não tem a concorrência, tá? Única penhora na matrícula, coisa linda, muito difícil de acontecer. Qual é o próximo passo aqui? Né? Convencionalmente, o credor deixa esse processo correr até que o juiz determine a avaliação e o leilão, tá? O que a gente na Smart faz, tá? Além de já ter enxergado esse imóvel lá atrás e já ter, né, afetado ele. A gente interage com o leiloeiro e a gente tem a possibilidade de indicar um leiloeiro, tá? Importante no processo. E a gente indica o leiloeiro na condição de ter aquele que vai aumentar a nossa chance de recuperação e o nosso valor financeiro, né? A maior geração de valor. Não é porque a gente gosta do Joel também, mas é porque a gente entende que aquele cara vai gerar a maximização do nosso resultado. Ele não é o cara que vai mandar o negócio a 50% para vender mais rápido para ter os 5% dele. É o cara que vai querer vender por 1 milhão. Ele vale 1 milhão, tem que ir para leilão numa condição mais vantajosa, porque o leilão tem isso, tá? O leilão, quem vai para leilão acha que o leilão tem que ir por 50% do preço e não é isso aí não. Não é uma verdade, tá? Não. Mas o mercado leva muito disso, né? As pessoas acham que quando a gente precifica, por exemplo, um crédito, a gente olha para o imóvel de 1 milhão e dá para ele um status de 500 mil. A gente falou disso, né, antes. Falou. Por quê? Porque na vala comum, o leiloeiro já abre a primeira praça 100% e lá na segunda ele vai lá 50%, 60%, não é isso? E tem um encontro de valores aí, falando em valores de imóveis, que vale o papo para quem deseja comprar e como a gente pensa isso dentro do processo. Eu abri ali, o apartamento naquele prédio está anunciado por R$1 milhão. Mas ele está indo por 500 mil. Mas 1 milhão de anúncio não significa 1 milhão de venda. Porque o apartamento de R$1 milhão, se ele for comprado à vista, sempre tem uma negociação, sempre tem uma proposta de 950 mil. É isso aí. De 900 mil. Haverá comissão para o corretor, 6%. Então, um imóvel anunciado a R$1 milhão, ele na verdade vai ser um imóvel de 890, 880, valor de venda se ele tiver boa liquidez. Né? Então, não adianta pegar aquela garantia, aquele mesmo apartamento dentro do processo e falar, ele vale 1 milhão. Não. Calma. De D0 ele não vale 1 milhão. Ele não vale 1 milhão. Então, eu não posso garantir 1 milhão em cima daquilo. Perfeito. Eu tenho que garantir 500. E por que 500? Porque existe todo um aparato em volta que precisa ser respeitado. Sim. De penhora, tempo processual, que eu te dei o dinheiro. Eu não quero seu apartamento. Eu quero meu dinheiro. Exato. Já que eu não consigo o dinheiro, vamos pro apartamento. E aí tornar esse ativo liquidez, né, que é o desafio, mas tudo que a gente já falou até agora aqui, acho que vocês viram que os maiores pontos não é nem o valor financeiro, mas como é que esse ativo vende? Porque ele pode ter o valor, é isso que o Guto está falando. Quanto que está a avaliação? A avaliação não quer dizer nada. Quanto vende? Quanto vende? Quanto paga? A gente gosta muito desse termo, né, Guto? A gente fala, cara, beleza, pode falar o que você quiser aí de avaliação, contratou X, Y, o cara veio, avaliou, tá, mas quanto vende? Quanto paga? O que tem na mesa? Quem é que paga isso? Né? Qual é a demanda, né? Exato. Tem demanda para isso? E é nessa hora que esses caras entram. Então a conexão nossa vem. A gente constrói uma história processual para que um ativo seja trago para garantia e para que a gente tenha do nosso lado parceiros como a Piceli que vão fazer uma liquidação no melhor valor possível. E o Guto vai falar de um assunto muito legal que é a estratégia da venda no leilão. Parece besteira, né? Vocês acham que o leiloeiro vai lá, aperta um botão, primeira praça 100, segunda praça 50. Pode até, alguns sim, né? Mas, cara, o cara que otimiza, ele tem uma dinâmica totalmente diferente. O Guto vai contar um caso depois muito legal, que é um caso que, cara, pirou minha cabeça. Que é um ativo sair por um valor cheio, não conseguir vender, reduz valor. Ou seja, você criou um estigma no ativo, que você mandou para um primeiro leilão, não vendeu por 100, você baixou para 80. Você mandou para o segundo leilão, não vendeu por 80, baixou para 70. Ou seja, você está desvalorizando seu ativo. Aquele cara que foi para comprar no primeiro leilão e não comprou, quando ele viu que no segundo não foi, ele fala, vou esperar o terceiro. Vou esperar o quarto. Ou seja, depreciou o valor do seu ativo. Para a gente que é credor, que está esperando dinheiro dali, isso é péssimo. Péssimo. Destrói o valor do imóvel. Enquanto que um cara especialista que vai entrar nessa discussão, ele vai pra gente dizer, olha,
eu vou levar esse ativo a esse valor. Ele não é o cheio, mas ele é o intermediário vencedor. Esse é o ponto. É entender qual é o valor do ativo, o valor real do ativo. Não é o valor que é de avaliação ou não é o valor vil do leilão. Quanto vale? Isso vocês vão ver que é mágico. A gente consegue maximizar muito e às vezes até supera o valor de avaliação, né? Porque esse caso começou num médio e foi para cima do de avaliação. Então, fala dessa estratégia, Guto. Então, assim, a gente vê que você tem um perfil, você é bem atuante nas redes sociais, você vai lá, mostra o ativo, sabe vender isso, né? Então, me fala um pouco mais dessa estratégia e já dá o gancho para falar desse case aí que a gente discutiu até um pouco antes. Tem duas situações. Quando que nós temos um leilão judicial, o leilão judicial ele deve seguir todo ordenamento, tanto do CPC quanto dos provimentos. Pouco tem a se fazer, principalmente por valores. Então, os valores são muito bem determinados, tanto no CPC, né, no Código de Processo Civil, ou determinado pelo juiz. Então, o que cabe para nós de estratégia comercial? Entender para quem serve aquele ativo e para que serve aquele ativo. Então, muitas vezes ele está num valor que o mercado não percebe ele como oportunidade, como compra e venda. Poxa, eu tenho que achar no entorno quem precisa dele. Se é para locação, se é para ocupação, e dimensionar a campanha de venda para esse público, direcionar para esse público. E ter o briefing no escritório, a instrução no escritório de quem são os potenciais compradores que eles vão perguntar. E agregar valor para esse público. Para esse público, porque esse público, o usuário, ele compra um imóvel porque ele precisa. A fábrica dele está crescendo, ele precisa do vizinho. É uma compra que, como ele não está acostumado com o mercado de leilões, então ele tem mais insegurança, ele tem uma série de coisas, ele precisa de um advogado que vai acompanhar ele no pós-leilão, que também é uma figura fundamental nessa história. E toda estratégia e marketing é aí. É uma gleba de terras. Ela serve para lotear, não serve para lotear? Como é que é o VGV? Vamos pagar um projeto para ter uma ideia de implantação, de quanto seria? Mas veja, eu não tenho estratégia sobre o valor. Eu tenho estratégia sobre a campanha para trazer alguém que vai pagar aquilo. Pro cheque. Porque se é algo de R$1 milhão que eu estou vendendo por 200 mil, aí sim é só apertar o botão por lá que vai vir gente comprar. Agora, quando que é esse ativo de valor real de 800 e ele está comigo por 600, eu devo e tenho que achar o comprador certo. Legal? Boa. Extrajudicial. Extrajudicial é onde mora a estratégia de posicionamento e preço que a gente estava falando aqui agora. Então, uma coisa que a gente faz muito lá são vendas contratadas. Então, cliente de vocês recuperou o crédito, adjudicou ou arrematou no leilão judicial o ativo, trouxe o ativo para a carteira, saneou a matrícula, ele está livre. Como é que eu vendo? Poderia vender direto? Poderia. Mas não acho cliente, e aí? Mas não acha cliente, e daí você tem uma limitação de atuação, porque as poucas imobiliárias, elas atuam de forma ampla fora daquele município. E não comum a gente vender imóveis para fora do município. Perfeito. Por exemplo, eu vendo terreno em Jaguariúna para um investidor nosso de Capivari. Eu vendo em Vinhedo para alguém de São Paulo. Eu vendo imóveis em Serra Negra para o público de Santos, porque tem muita gente de Santos que tem imóvel em Serra Negra e por aí vai. Então, tem que ser pensado nessa capilaridade de campanha. Mas fora isso de campanha de exposição, que leilão sempre tem exposição, nós buscamos fazer o quê? Imaginem que esse caso de sucesso para não perder, eu já estava até me esquecendo de falar dele, tivemos um contratante, e é caso real, é um imóvel em São Paulo, um terreno para incorporação, ele falou, eu não abro mão de 4 milhões. Com 4 milhões eu não vou atrair o comprador. Não, faz 4 milhões. Não vem ninguém, leilão deserto. Faz 3,5. Não vai vir ninguém, está muito próximo do mercado. Não, então faz a 3. 3, beliscou e não veio. Eu falei, cara, qual é o mínimo que você entrega esse ativo? Eu entrego por 3.200, 3.300, era alguma coisa assim, era o mínimo, tá? Pô, deixa eu começar com 2.600. Não, mas daí você tá queimando. Cara, deixa eu começar com 2.600. Quando nós começamos com 2.600, o ativo foi vendido por 3.400. Mas tem né? Mas daí você fala assim, não fizeram conta?
Não tem nada a ver com conta. Todo mundo faz conta. Ninguém que faz um cheque de 3 milhões de reais não faz conta. Agora, você vê qualquer coisa que você quer comprar no maior preço anunciado, você não vai ligar para o anunciante. E você não vai gastar, sendo um imóvel, você não vai gastar tempo para fazer uma análise. Sendo um imóvel de incorporação, a hora que você vê ele num site a 4, você não gasta o seu tempo para fazer a análise dele. Quando você vê ele a 2.600, você fala, pô, eu vou fazer a análise, eu vou gastar um tempo e vou entender o que um VGV em cima desse terreno vai me entregar. Perfeito. O que eu tenho de espaço ali? O que eu tenho de espaço ali? Bom, 3 fizeram essa conta. 3 vieram para briga. E um chegou até os 3.400. E alguém deve ter feito uma conta boa que chegava em 3.700. Não tenha dúvida. Que pagava. Não, era um projeto, não era um terreno muito grande. Salas comerciais em cima e um strip mall embaixo. Boa. Em Perdizes. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas o cliente certo no preço certo. O cliente certo no preço certo. Animal. Entendeu? O leilão tem essa possibilidade. Então, hoje, um produto muito recorrente pra gente são as vendas extrajudiciais, as vendas diretas. E para ter esse número, teve que ter o prestador de serviço certo também. Tem, não é verdade? que debruçou. Vamos no zoneamento da cidade, vamos na prefeitura, o que pode ser feito, qual que é o potencial construtivo. Colocar a bola no chão, né? Não dá para anunciar. Hoje não cabe mais no mercado anunciar. Eu tenho que informar para quem está vendo qual que é o potencial, qual que é o coeficiente. Isso para uma cidade como São Paulo é fundamental. O coeficiente é quantas vezes eu posso edificar a área do terreno. Uhum. Qual que é o meu limite de recuo? Qual que é a minha altura? Eu já dou isso. Então, nossa equipe já pesquisa e já entrega essa informação. Você não precisa gastar tempo com isso. O que você precisa gastar tempo é que tipo de projeto você vai fazer, quanto você vai gastar e quanto vai retornar. Né? Agora, se o ativo está 4, você não vai gastar seu tempo. Não vai, você já sabe já. Não faz sentido, né? Não faz sentido. O belo case, Guto. E na Smart a gente tem até um case sensacional também, que a gente até apelidou ele de 30 anos e em 30 dias. Eu quero ouvir isso aí, eu já ouvi isso. Esse é sensacional. 30 em 30, anota aí. 30 em 30. Esse é maravilhoso. 30 em 30. 30 em 30, esse é bom. Anos. Já? Já. Eu também já. Galera, isso é um negócio muito bacana da gente contar. É um case que a gente gosta muito de contar, porque ilustra muito o nosso negócio. E no fim das contas foi um baita desafio pra gente, porque, em resumo, tá? Era um caso de 30 anos, ou seja, isso aconteceu em 2022, 2023, tá? Era um caso onde a gente tinha ali 30 anos de judiciário, 30 anos de briga no processo. Por incrível que pareça, tinha uma veia política ali, né? Tinha o executado era um... Tinha um algo a mais. A mais. O executado, vamos dizer que ele era parente de um político, né? E a gente conseguiu um desfecho depois de ter até uma investigação da Polícia Federal nesse cara. Ou a gente, quando entrou nesse caso, né, a gente pegou esse caso quando ele já tinha 30 anos, o escritório nos procurou o escritório de advocacia, para validar aí que quando o advogado nos procura é uma parceria muito boa. O advogado disse, cara, isso aqui é um crédito que tá aí na minha carteira faz 7 anos, tal. Quer dar uma olhada? Dá uma olhada, vê se me ajuda a trazer alguma coisa, mas vou te avisar, isso aqui já passou até pela Polícia Federal. Porque houve ali um problema com essa pessoa, ele foi investigado e tal, então em tese, Polícia Federal, né? O cara investiga a vida do cara e vira do avesso. Então, a gente quando entrou aqui falou, cara, vamos testar a nossa capacidade de investigação nesse trem aqui. E aí foi muito legal. Porque a gente entrou nesse caso, era um caso de São Paulo, execução de São Paulo, 30 anos, devedor de São Paulo, família de São Paulo, e a gente, vamos olhar para São Paulo. E São Paulo. Depois de 10 dias, a decisão era, não tem nada. Tá tudo onerado, já foi vendido, etc e tal, acabou. Sumiu. Não tem liquidez. 30 milhões de reais. 30 em 30, hein? É isso aí. Beleza. 30 milhões de reais era a dívida atualizada. E a gente falou, cara, e aí? Né, que o crédito não vale nada na prática. É 30 milhões, mas não tem lastro. E a gente então foi para uma pesquisa de mídias sociais, que é uma pesquisa muito boa hoje em dia, né? A gente foi analisar mídias sociais. E aí a gente começou a entender um pouco da vida dos filhos, né? Filhos, tal, vamos entender aqui. Todo mundo vivendo bem, né? A rede social de um filho era aberta, facilitou um pouco. Tá? Tomem cuidado aí com o Instagram e Facebook aberto. E a gente começou a entender um comportamento estranho. O filho morava em São Paulo, mas tinha muita foto na Bahia. No mesmo ambiente. Então, os analistas, quando olharam, falaram, cara, esse fundo aqui, essa parede, é a mesma parede. Só que aparece
recorrente. Momentos diferentes, essa parede. O que é isso aí? E a gente então começou a olhar os comentários das fotos, das imagens, né? Em algum comentário ali a gente conseguiu localizar que era Trancoso, na Bahia. E a gente falou, pô, muitas fotos sequenciais, Trancoso, esse cara gosta muito desse lugar e vai com frequência, ele tem alguma coisa lá. E quando a gente fez a pesquisa de bens em Trancoso, e aí uma coisa importante para todo mundo que está assistindo, o Brasil ele é deficiente de sistema, cortando o Brasil para cima, ele é todo analógico e pesquisa cartório a cartório. Então, do Goiás para cima, pessoal, você precisar pegar um bem, pesquisar um bem em nome de alguém, é, por exemplo, em Trancoso, no cartório de Trancoso. Se tiver 2 cartórios, é nos 2 cartórios. Se for em um, você não vê o outro. É cego. A pesquisa é física ainda. Física e cartório a cartório. Por exemplo, Campinas hoje são 4 cartórios. Se eu pesquiso na Arisp hoje São Paulo, eu pego São Paulo inteiro, os 4 cartórios de Campinas, todos os cartórios, de agora eu acho que tem um, né? Tem um. Um cartório. Na Bahia não, você tem que ir cartório a cartório, tá? Então se tiver 2, tem que ir em 2 e assim vai. E a gente pesquisou no cartório de Trancoso, descobrimos uma área de 230 mil metros em nome desse cara, do filho, tá? Do filho e falou, pô, peraí, tem dinheiro aqui. Filhão, como é que Filhão, você conseguiu pô. isso aí, filhão? E o cara, um puta bom vivan, vivia de bata branca na Bahia. Falei, pô, isso aí tem alguma coisa estranha. E a gente, quando começou a olhar para isso, a gente falou, pera, vamos fazer uma pesquisa um pouco mais abrangente. E a gente começou a olhar, então, para os filhos. Saímos ali dos pais, que eram os devedores, fomos para os filhos. E a gente localizou uma discussão de inventário da filha, que tinha mídias sociais fechadas. E ela estava em litígio de separação com o marido. E aí olha que legal isso aqui, como depende da perspicácia de quem está analisando. Na lista de ativos da partilha desse casal, tinham propriedades rurais da Bahia. E o apartamento deles de São Paulo, a qual eles estavam litigando para ver quem ficava com o apartamento. E as fazendas do lado. Então tinha a lista do patrimônio e os caras brigando pelo apartamento e tal. Tudo bem, apartamento de 4, 5 milhões, mas pô, e ninguém briga com a fazenda? Fazenda ficando para mulher, o cara deixando tudo para trás. Vamos olhar essas fazendas. Vamos olhar as fazendas, 22 mil hectares em Barreiras. Isso significa 250 milhões de reais, tá? Em nome da filha. Poxa, difícil, né? 40 anos e tal. Pelo que a gente percebeu, uma pessoa que trabalhava com artesanato. Diga-se de passagem, Barreiras, um baita de um clima e alta produção de soja. É isso aí. Não é areia lá. Não é areia, não é areia. E nesse momento, a gente então conseguiu acessar essas matrículas. E aí, pela diligência, né, a gente conseguiu nas matrículas verificar que estava em nome da filha, mas o pai foi o procurador da aquisição, lá em 2000. E ali a gente, opa, tem coisa aqui. A filha é a proprietária, mas é o pai que assinou porque ele era o procurador da filha. Vamos para a procuração. O pai tinha procuração de plenos poderes para atuar em nome da filha. Fomos para a procuração do filho lá, da terra de 230 mil. Adquirida pelo pai também, procuração pelo filho. Ou seja, o pai usava o CPF dos filhos com plenos poderes. Ele tinha uma procuração para operar isso. E a gente então começou a construir esse caminho. E ali montou uma estrutura que no judiciário a gente chama de IDPJ, que é incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para configurar dentro do polo da ação os filhos, que eram os verdadeiros articuladores. O pai era o articulador, mas os filhos eram as caixas de Pandora ali. E a gente, no fim das contas, conseguiu colocar em 30 dias essa pesquisa. O escritório extremamente competente fez uma petição de IDPJ impecável. A gente entregou todos os elementos, entregamos todas as procurações, as matrículas. Eles fizeram um contrato de venda. Fundamento. Eles venderam 17 mil hectares de terra dessa para uma família de Ribeirão e tinham ali a receber ainda, porque vende em safra, né? Quando a gente pegou, ele tinha recebido a primeira parcela. Então tinha mais 5 pagamentos para acontecer em safras que davam mais ou menos uns 50 milhões de reais de liquidez. Ou seja, só o crédito ali já valia a pena. E essa venda foi feita pelo pai. O pai assinou em nome dos filhos pela procuração. Então estava muito, muito formatada essa tese. Foi acolhida em primeira instância com arresto cautelar já. Ou seja, no primeiro momento, a juíza já mandou indisponibilizar esses bens, tá? Ou seja, eles ficaram indisponíveis para qualquer venda ou qualquer outra coisa. Mandou arrestar a conta da filha e do filho. Na conta da filha pegou 8 milhões de reais. Ou seja... Estamos chegando nos 30. Um processo que era vazio, ele passa a ter
um volume de garantia, que aí sim começa a valer dinheiro. Aí o processo começa a valer dinheiro. Então, nesse momento, a gente mudou totalmente, né? Em 30 dias, por isso que é 30 em 30. A história de 30 anos de judiciário mudou em 30 dias. Por uma inteligência... Foi totalmente disruptivo, hein? Totalmente. Foi muito legal, porque assim, passou até por uma instância policial que não enxergou isso. Não era o papel deles. Não é tá? o papel deles, não é o escopo deles. O viés era diferente. É. E o nosso trabalho mostrou que aquele processo tinha capacidade de atingir uma liquidez, mesmo sendo um processo tão antigo. Por que o 30 em 30 virou sucesso? Porque vocês são especialistas. É isso aí. É o ortopedista. Quem ficou ali estudando aquilo e foi puxando o fio e olhando a paisagem para entender onde estava a família. Quem imagina onde tem Barreiras. Barreiras é um município territorialmente... Barreiras e Correntina... enormes, mas enormes, a cidade é pequena, mas o município é gigante pelo tanto de matrícula de fazenda que tem ali. É isso aí. E, cara, processo normal, escritório lotado de demanda, não dá. Não dá. Não é nem o... Não é o foco. Não é o foco. A gente costuma dizer, a gente tem, sei lá, alguns milhões de reais investidos em sistemas que permitiram que a gente, né, desse essa tacada, né? Que deram velocidade para a gente chegar nisso. Então, o escritório não vai investir nisso, não é o core dele. Não é o core. O nosso core business é esse. Então, a gente está nisso de uma forma mais centrada, né? Nós somos os ortopedistas aí. E esse foi um caso muito emblemático para a gente. O 30 em 30 é porque a gente conseguiu entregar para o credor, que era um banco, a recuperação de um crédito integralmente, com um over colateral de 11, 12 vezes, com liquidez de dinheiro numa conta, a receber em outra ponta, que eram os ativos já vendidos, e ainda a resto das outras propriedades que não tinham sido vendidas. Então foi um case de sucesso, a gente fala sempre desse case porque é para mostrar o seguinte, não tem tempo, não tem investigação, a gente vai até o final. Tem dedicação. Tem dedicação, a gente vai até o final. Pra valer. Excelente case. Mesmo, né? Agora, para quem tá em casa, né, e todo mundo aqui também, estamos com 1h44 aproximadamente. Eu pensei que tava na 1 hora. A gente tá preocupado se 1 O hora papo ia é ser bom, né? suficiente. Eu pensei que a gente tava na 1 hora ainda. Como eu disse no começo, ia ser um dia de muito conteúdo riquíssimo, e foi, e está sendo. Agora a gente vai despedir, né, da galera, mas antes de despedir, cada empresa tem seu slogan, né? Então o Daniel vai falar um pouquinho do slogan da Smart, o Guto vai falar um pouquinho do slogan da Picelli, e depois a gente vai se despedir dessa galera aí. Legal. A gente costuma dizer lá que a nossa paixão é pelo estresse, né? E às vezes o estresse de alguém pode ser o nosso negócio, né? Então por isso que o nosso slogan é: o seu estresse é o nosso distressed, ou seja, a sua dor de cabeça é a nossa fonte de negócio. Então, se vocês tiverem alguma necessidade no sentido dessa questão que vocês ouviram aqui hoje, a gente está super à disposição, seja para apoiar vocês em um serviço, seja para trazer para vocês a oportunidade de uma compra do crédito que vocês estejam já cansados aí, já está discutindo há 30 anos. Quem sabe a gente não pode ajudar. 30 em 30. Agora 30 não dá, né? 30 eles não querem ficar. Tem que ser um pouco mais, quer dizer que 30 anos dá ainda. Pode fazer 30 e 25. 30 e 25, muito bom. Guto, com você. Fala o slogan que vocês têm. Cara, na verdade, se disso? falar de paixão, nossa paixão é atendimento, cara. É gente, tá conversando aquilo que eu falei. Nós vamos sempre na contramão da robotização do atendimento. Nosso segmento acho que não permite isso. Mas um slogan que a gente adotou, que não é proprietário, é o entender para atender. Boa. Eu preciso entender o processo, eu preciso entender o ativo, por isso que é fundamental, e eu incentivo isso não com a gente só, mas escritórios de advocacia, tenham o seu leiloeiro que trabalha ali, que está, entre aspas, in-house, que vocês consultam ele a todo momento sobre que caminho tomar, que ativo levar, o que a gente pode penhorar, vamos fugir de excesso de penhora. Então é o entender para atender. Ter ele próximo muito antes de quando já... Nós temos uma relação que eu falo que o leiloeiro, ele não tem... Nenhum leiloeiro tem fornecedor-cliente. O leiloeiro, ele tem cliente nas duas pontas, porque o advogado, o processo, a empresa, o pessoa física, o fundo que me entrega um ativo à venda é meu cliente, que eu preciso entregar muito para ele. E quem vem na plataforma, liga, é atendido, marca uma reunião conosco e arremata, também é cliente. Então eu não tenho...
a gente tem uma relação de 2 clientes ali, então eu preciso entender o que esse quer e o que esse quer para chegar ali. É isso. Legal. Vai acabar mesmo? Excelente. Se deixar, a gente fica 5 horas aqui ou mais, deixar, né? a gente O fica... público não vai aguentar, né? Não a gente aguenta, falando, não aguenta. Você viu Pô. hoje que a gente, numa ligação, vamos dar uma alinhadinha, foi meia hora falando de caso. Isso aí. Daniel, Guto, agradeço demais essa aula que a gente teve hoje. Sensacional. Mayara, A pode gente vir que aqui, Mayara. agradece. Até aproveitar aqui que a gente tá no ar, a Mayara. Oi, gente. Aparece aqui, pra cá, Mayara. Aparece Mayara. aqui, ó. É isso, baixa um pouquinho aqui pra câmera pegar você. Puta, a Mayara me deu a força, me explicou um monte de coisa que eu não fazia ideia. Código, chave. Ela tá no backstage aqui, ajudou desde o começo, assim como o time da Smartix. Então, tá aqui Eu um não presentinho saio de mão nosso, banana, não pô. sai, bicho. Aqui um Guto, presentinho nosso. obrigado. Obrigado, Johnny. Obrigado, Brunão. Tamo junto. Parceria por mais muito tempo. Muito obrigado Mais pelo um carinho. agradecimento. Pedro tá aqui acompanhando a gente. Pedro, obrigado pela Obrigado. infra. MS, todo o time que participou. Pessoal, nosso primeiro Pod Compass, né? Agradecer a MBS, o Grupo NC, agradecer de novo Daniel e Guto pela Não, aula. eu que A agradeço. gente que Cara, agradece. como você é o primeiro pedaço do bolo. É isso aí. Fomos bem pelo É o primeiro primeiro. pedaço do bolo. Fomos cara. muito Obrigado. bem pelo primeiro. Muito feliz, pela muito honra, feliz. Muito Obrigado. feliz, cara. E agradecer quem acompanhou a gente, tá acompanhando aí do outro lado. Aguarde, Teremos e já muitos teremos mais. cortes em cima desse conteúdo aqui, o que vocês precisarem. E Estamos à acompanha a disposição. gente na rede social, galera. Tá Exatamente. cheio de conteúdo maravilhoso lá pra todos. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, Um gente. abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, valeu.